Gravando. Eu vou falar um pouquinho aqui. Juscelene, tá bom? Tema das 3 aulas. Só um momento. Deu 8 horas? Deu 8 horas. Primeira aula. Peraí. Tá. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Essa é a minha primeira vez aqui. Ana Carolina, é a sua primeira vez? Legal. Então presta atenção no resumo, tá? E aí na pergunta do pessoal, você vai aprender muito. Eu aprendo muito. Eu participei de muitas e muitas mentorias e ainda participo. Então, a hora que eu estou respondendo a pergunta do outro é a hora que você vai mais aprender. Então, eu já assisti aulas de mentoria assim de 3 horas, onde a pessoa fala 20 minutos ali de conteúdo, depois só para responder a pergunta. Eu sou doido pelas partes de responder a pergunta, porque é aí onde eu coloco em prática. Então é hora de aprender mais. Vamos para o resumo então, gente. Primeira aula que nós falamos foi como acessar tudo que Cristo conquistou na cruz por você. O que eu falei nessa aula? Eu contei a história a qual Deus me ensinou algo muito importante, que é a frase que, inclusive, é o tema da minha imersão. Cristo conquistou tudo na cruz por você, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Quem está me acompanhando no Instagram está vendo que eu estou falando bastante disso nos vídeos e em tudo. Por quê? Porque Deus me falou o seguinte, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu estou muito feliz e muito grato pelo maná, que é a sua provisão diária em todas as áreas. Mas eu quero sair do deserto e entrar na terra prometida. A terra prometida é a terra que emana leite e mel. Então, o que isso significa para o dia de hoje? É terra de abundância. É a terra onde tudo flui. Seja a vida financeira, seja a vida emocional, seja a vida familiar. Tudo na minha vida tem que fluir. Existe um lugar onde as coisas fluem. E eu sei que terra prometida hoje é o descanso que eu encontro em Cristo. Hebreus diz isso, que existe uma terra ainda para nós entrarmos. Quando eu creio em Cristo, creio na obra consumada da cruz, a obra consumada da cruz me promete tudo. Então, eu preciso fluir em tudo. Se Cristo conquistou tudo para mim, eu preciso fluir em tudo. Portanto, Deus falou assim comigo: Abner, a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. Você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. E ele me mostrou através de um texto bíblico, que foi o dos 10 vigias. Os 10 vigias já tinham uma promessa de Deus. Eles já tinham uma promessa de Deus. A terra é de vocês. Vão lá, visitem a terra e mostre, traga tudo que, traz na terra, que está na terra, traz o relato que nós vamos entrar na terra. Só que eles já tinham uma promessa. Mas o que eles disseram? Não, são muitos gigantes, eles vão nos destruir, nós vamos morrer. E isso fez com que eles não entrassem na terra. Só que agora presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não sei se você já ouviu alguma profecia, alguma promessa, alguma coisa. Mas, gente, eles receberam uma profecia diretamente de Deus. Pensa comigo. Diretamente de Deus. E ela se cumpriu na vida deles? Não. Mas a profecia se cumpriu? Sim. Mas na vida deles? Não. Por quê? Porque eles não tiveram a postura de enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado para acessar a promessa. E por que eles não enfrentaram? Por causa da mentalidade deles. Eles saíram da escravidão, mas ainda tinham mentalidade de escravo. Lembra-se que qualquer coisa que acontecia, eles queriam voltar para o Egito? Tudo que acontecia, eles falavam, lá no Egito tinha carne. Trouxeram nós aqui para morrer no Egito, para morrer no deserto. Lá no Egito era melhor. Então, eles estavam ainda, a mente deles ainda estava no Egito, mesmo que Deus tinha libertado eles. Foi assim que Deus falou para mim: você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. E do que é formado sua mentalidade? Das suas crenças. As suas crenças. Agora eu vou usar um exemplo, até que em breve eu vou postar um vídeo falando isso. Gente, imagina o seguinte: eu usei esse exemplo na aula também. Imagina que esse óculos aqui tem as lentes vermelhas, certo? Ok. Eu coloquei esse óculos agora e eu estou vendo algumas pessoas que estão com a câmera ligada. Que é a Narjara, que é a Dejeane, a Jusilene. Tinha uma pessoa aqui também com a câmera que sumiu.
Eu estou com óculos com a lente vermelha, certo? Que cor que a Najara tá para mim, vocês acham? Digitem, digitem. Boa. Vermelho, vermelho, vermelho. Certo? Maravilha, maravilha. Só para ver se vocês estão me acompanhando no raciocínio. Aí eu pergunto, a própria Narjara colocou aqui vermelho. Aí eu pergunto, a Narjara é vermelha? Não, ela não é vermelha. Mas por que eu enxergo ela vermelha? Porque eu estou com as minhas lentes vermelhas, certo? É assim que funciona a sua mentalidade. A sua mentalidade é a maneira que você enxerga a vida. Você não enxerga a vida a partir do que a vida é. Você enxerga a vida a partir das suas crenças. Um exemplo na própria história. Aqueles homens entraram na Terra, eles olharam os gigantes, olha o que eles falaram. Eles falaram assim: não dá para nós entrarmos na Terra. Por quê? Porque nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Presta atenção nisso aqui, ó. Eles falaram: nós somos como os gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Agora a grande questão é: você acha que ele sentou com aqueles homens para conversar? Para perguntar se realmente eles enxergavam-os como gafanhoto? Ele não sentou para perguntar. Mas a maneira que eu me enxergo, eu acho que os outros me enxergam. Por exemplo, se você é uma mulher e se acha bonita, você acha que todo mundo te acha bonita. Se você é uma mulher que se acha feia, você acha que todo mundo te acha feia. Entende? Mas você não conversou com todo mundo para saber se todo mundo te acha bonita ou se te acha feia. Por quê? Nós enxergamos o mundo a partir das nossas crenças. As nossas crenças são as lentes dos nossos olhos. Entende? O Vitor falou aqui, mentalidade, então, é um tipo de barreira? É um tipo de barreira se a mentalidade estiver desajustada. Se a mentalidade estiver correta, que aí nós vamos falar sobre hoje o que é correta, ela é o que vai te levar ao lugar que você quer viver. Então, o que seria uma mentalidade correta? Uma mentalidade alinhada à palavra, alinhada à obra consumada da cruz, alinhada ao reino. Então, ela vai te fazer alcançar e se apropriar de tudo. Mas se ela estiver desalinhada, alinhada à religião, alinhada à sociedade, alinhada ao mundo, você não vai acessar, porque você não vai ter postura para acessar, porque a sua mentalidade define a sua atitude. Olha, isso aqui é muito importante, hein? A sua mentalidade define a sua atitude. Você se lembra que os 10 vigias pipocaram na base, mas Josué e Caleb entraram. Por que Josué e Caleb entraram? Porque eles tiveram uma atitude diferente. Qual foi a atitude? Foi: vamos, que essa terra é nossa, nós vamos conquistar. Só que os dois estavam na mesma condição, gente. Os dois não, os 12. Mas dois tinham uma atitude diferente do que os 10. Por quê? Por causa da mentalidade. O que formou eles essa mentalidade? Não sei. Caleb eu não sei. O Josué caminhou muito perto de Moisés. Talvez seja isso que gerou nele uma mentalidade diferente. Caleb eu não sei a história da infância de Caleb e todos esses pontos. Entende? Show. É disso que nós falamos na primeira aula. Tá? Segunda aula, gente. Nós falamos que a obra consumada da cruz te promete vida abundante. Nós fomos lá para o texto de Deuteronômio 28. Nós falamos de todas as bênçãos que Deus promete ao povo ali, por causa da obediência, e mostramos também todas as maldições que viriam a eles se eles desobedecessem. Porém, mostramos que Cristo na cruz destruiu toda a maldição. Cristo na cruz destruiu toda a maldição. Portanto, nós chegamos à conclusão juntos que a doença era uma maldição. A pobreza e a miséria era uma maldição. A esterilidade era uma maldição. Trabalhar e não colher, ou seja, plantar e não colher, era uma maldição. Tudo isso estava relatado lá em Deuteronômio 28. Quando Deus diz a eles: se vocês me desobedecerem,
os filhos dos seus ventres serão malditos. A terra será maldita. Os seus animais serão malditos. E foi falando tudo que seria maldito se eles desobedecessem. Portanto, qual é o resultado se a terra é maldita? Se eles eram agricultores, gente, pensa comigo. Se eles eram agricultores e a terra foi amaldiçoada, qual era o resultado na vida deles? Digitem aí. Perfeito aí, ó. Não colher os frutos do plantio. Se a terra está amaldiçoada, eles não vão colher. Portanto, a Ana Caroline finaliza. Escassez. Gente, toda o alimento e a riqueza deles estava na terra. E Deus não fala que só a terra seria maldita, mas que o céu seria de bronze. Ou seja, do que eles precisavam que a terra, para que a terra colhesse, eles precisaram do quê? De chuva. Se o céu seria de bronze, ou seja, vocês não vão ter chuva. Automaticamente, eles não teriam chuva e também não teriam terra. Automaticamente não teriam fruto. Como que eles iam vender? O que eles iam vender? O que eles iam comer? Então nós estamos falando de escassez, pobreza, miséria, necessidade. Percebe que a pobreza é uma maldição descrita na palavra de Deus. Certo? Ok. Então, são várias coisas. Deus fala assim, ó, eu enviarei a vocês doenças. Eu enviarei a vocês doenças. E se a gente for mais fundo, você acha que na época que Deus fez Adão existia doença? Certo? Adão e Eva, filhos ali, existia doença? Não. A doença existiu a partir de quando o pecado entrou no mundo. Porque eu falo que a doença é nada mais do que uma porcentagem da morte. Se antes de pecar não existia morte, portanto não existia doença. Também não existia pobreza. Nós vivemos num mundo de pecado. É claro que ficaremos doentes uma hora ou outra. Mas viver em doença constante, viver em escassez e pobreza constante, isso não é um direito meu. O meu direito é viver uma vida plena. E, novamente, eu não quero dizer para você que você não vai passar sofrimento, que você não vai passar privações. Eu acredito que o sofrimento é necessário. Mas a maioria dos crentes estão morando no sofrimento. O sofrimento é uma passagem. O sofrimento é o deserto, é o que nós chamamos de deserto. Ele é uma passagem para tratar o meu caráter, para revelar as minhas crenças, é o meu teste. Mas quanto tempo já você está no deserto? Quanto tempo já você está nesse sofrimento? Então, se você está há muitos anos no sofrimento, no deserto, seja ele emocional, financeiro, vida pecaminosa, seja o que for, então a sua mentalidade está com uma mentalidade, ela está morando no deserto. Portanto, você nunca vai sair se a sua mente não sair primeiro. Certo? Show. Então, nós mostramos que a obra consumada da cruz nos dá o direito de viver uma vida abundante. Por quê? Porque a obra consumada da cruz, a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito quando ele subiu no madeiro, por isso ele destruiu toda a maldição. Toda a maldição foi destruída. Só que aí eu preciso crer e me apropriar disso. Certo? Ok? Eu já vou responder as perguntas aí que estão fazendo do lado, tá? Então, primeira aula, falamos que só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Segunda aula, mostramos que a obra consumada da cruz nos dá direito de perdão, salvação, vida emocional equilibrada, vida próspera financeira, vida saúde no corpo. Tudo isso a obra consumada da cruz me dá direito. Certo? Ok, então vida abundante. E a terceira aula, eu mostrei o porquê nós ficamos rodando no deserto. Que todos nós temos padrões.
Todos nós temos padrões. O que são padrão? Por exemplo, vou até usar o exemplo aqui que colocaram no chat. Quer ver? A Narjara falou assim, ó, eu falo dedo podre para homem, assim só atraio homens com caráter ruim. O que é um rodar no deserto? Rodar no deserto eu tenho certas crenças. Vou usar o exemplo da Najara, vamos dizer que a Najara fosse essa mulher. Ela falou algo, não sei se é ela. Mas a Najara fosse uma mulher que escolheu um certo homem ruim, de caráter ruim na vida em algum momento. O que acontece? Esse homem feriu ela, machucou ela de alguma forma, e cria-se uma crença de que todo homem ele é assim. Ou que eu mereço o homem assim. Por algum momento aconteceu isso na minha vida. Isso construiu e se tornou uma crença. O que acontece? As minhas crenças são as minhas lentes, certo? Lembra-se? As minhas crenças são as minhas lentes. Portanto, se eu acredito, faz de conta que eu sou a Najara ou qualquer outro tipo de mulher, se eu acredito que eu só mereço homem com caráter ruim, que tipo de homem eu vou enxergar na rua, gente? Homem de caráter ruim. Mas, Abner, nenhuma mulher no mundo vai querer um homem de caráter ruim. Logicamente, não. Mas emocionalmente, sim. A nossa mente, lembre-se disso, seu coração não é gravado pela lógica. Por exemplo, é lógico que você deveria ser uma pessoa próspera, sim? Financeiramente. Rica. É lógico. Mas todo mundo é? Não. Porque nós não somos formados pela lógica, mas pela emoção. Algum momento na minha vida, ou na vida de uma mulher, ela ouviu: você não merece, seu casamento vai ser uma bosta, você nunca vai ser ninguém. E isso foi formando nela que ela não vai ter uma vida boa com um homem. O que acontece? Cria-se um padrão. A partir daí, para confirmar isso que disseram algum dia, ela só vai escolher homem com caráter ruim. E aí ela vive num padrão, sabe? Sai de um homem entre outro e acontece a mesma coisa. Sai de um homem entre outro e acontece a mesma coisa e ela fica ali naquele padrão. Isso que eu chamo de rodar no deserto. Rodar no deserto. Rodar no deserto. Provavelmente você já conheceu uma mulher que ouviu alguma história de uma mulher que apanhou de um homem, foi abusada, foi agredida, ela larga esse homem e encontra outro que agride também. E ela larga esse homem e encontra outro e esse agride também. Você acha que ela quer isso? Logicamente não. Mas, por ela entrar naquele padrão, ela só passa a enxergar homem dessa forma. Quando ela não percebe que ela está entrando nesse círculo novamente. Ela não percebe. É inconsciente para ela. Só que a visão que ela tem dela mesma, no coração dela, é que é esse tipo de homem que ela merece. De alguma forma foi construído isso. Através de alguma experiência, através de alguma frase que ela ouviu repetidamente, através de algum impacto emocional. Então ela fica rodando naquele deserto. Certo? Só que a gente precisa entender que não é o desejo de Deus para você. Não é o desejo de Deus para você que você vive uma vida de escassez financeira, não é o desejo de Deus para você que você vive uma vida doente, não é o desejo de Deus para você que você vive uma vida de depressão e ansiedade, não é o desejo de Deus para você que você vive um casamento frustrado. Isso exige uma responsabilidade nossa. Qual é? Transformar as nossas crenças, porque a nossa vida é o reflexo das nossas crenças. Certo? Esse foi o resumo de tudo que a gente falou, tá? Eu não preparei slide, não preparei nada hoje, eu só soltei aqui porque eu acredito que a maioria de vocês assistiu. E quem não assistiu está gravado no YouTube, tá? As 3 aulas. Tá no YouTube para você assistir depois. Agora nós vamos partir para as perguntas. Deixa eu só dar uma lida aqui, se algumas coisas que vocês falaram que dá para eu entrar. Tá? Deixa eu ver. O Douglas falou: estou analisando meu coração esses dias. Percebo o quanto fico desconfortável quando penso no dinheiro, quando me imagino rico, quando me imagino próspero. Sinto meu corpo e minhas emoções desconfortáveis. Isso é muito importante, Douglas. Muito obrigado por compartilhar isso. Isso aqui, ó, antes de abrir aqui, olha como é importante isso aqui, ó. O Douglas falou: eu me imagino rico e fico desconfortável. Quem já passou por isso? Certo? Olha lá, a Narjara falou que já passou. Gente, é muito importante refletir sobre isso. Tem pessoas que nem sabem que ficam desconfortáveis porque nunca parou para se imaginar, que já é um outro perigo. Então, eu preciso entender, se eu
estou desconfortável? Por que estou desconfortável? Alguma coisa que eu ouvi na minha vida inteira, alguma experiência que eu vivi, que faz com que eu ache que ser rico é errado. Agora, uma coisa é muito importante. Vocês acham, Douglas, você mesmo, você acha que você vai conseguir ser rico pensando dessa forma? O que vocês acham, gente? Se é um desejo seu, né? Não. Não vamos conseguir. Por quê? Porque a nossa mente, quando vira uma oportunidade de eu ganhar mais dinheiro de qualquer coisa, eu sempre vou hesitar. Por causa dessa emoção desconfortável. Eu sempre vou recuar, eu sempre vou desistir. E a gente acha que é coisa do acaso. Não, gente, não. A sua vida é o reflexo da sua mentalidade. Certo? Boa, vamos para a pergunta então. A primeira pessoa aqui que já está aparecendo na minha tela é a Narjara. Eu vou. Narjala, você pode. Lembrando, antes de a Narjara abrir o microfone, novamente eu vou falar. Gente, façam perguntas, tá? Porém, você não precisa contar toda a história da sua vida para fazer a pergunta. Então, contextualize e pergunte, para todos terem tempo para perguntar, tá bom? Vamos embora, vai lá. Narjara, pode abrir e fazer a pergunta. Olá, boa noite, Abel, boa noite, pessoal. Então, eu vou fazer algumas perguntas e uma só que eu quero ser bem objetiva. Primeiro, eu queria saber, eu marquei aqui, né? Se eu não dar os dízimo na igreja, a minha vida financeira fica travada e se dízimo tem que ser somente direcionado para a igreja, eu só posso dizimar ofertando na vida de uma outra pessoa. E outra, se eu me esforço para poder ganhar algo, parece que eu tenho uma sensação de que eu estou, tipo, anulando o que Cristo fez na cruz. E se existe maldição hereditária, tipo assim, pago pelos pecados, pelos erros dos meus pais, pelos meus pecados, e por isso eu não vou viver as promessas de Deus. Certo. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou responder a primeira, que aí você, senão eu vou esquecer qual que foi a segunda e qual que foi a terceira. A primeira foi a do dízimo, né? Certo. Então, assim, o dízimo, ele é ensinado de uma maneira, no contexto da velha aliança, na maioria das igrejas. Então, ele é ensinado de que forma? Se você não dizimar, você vai atrair o devorador, certo? Então, o devorador vai vir para sua vida e você vai ficar doente e tal, 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 diversas coisas. Eu, Abner, não acredito nesse ensino. Não acredito nesse ensino. Abner, você oferta na igreja que você vai? Sim, muito mais do que 10%. Mas de forma generosa. De forma com amor. Eu quero fazer aquilo. E não porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Entende? Então, eu já tive fase da minha vida que eu deixei de ofertar só para eu sentir a sensação. Quando eu estava no processo de sair da mentalidade religiosa para vir para a mentalidade do evangelho livre, eu deixei de ofertar mesmo, porque eu percebia que eu ofertava errado. Qual que é a oferta bíblica, gente? Presta muita atenção nisso. A oferta bíblica está lá no Novo Testamento. Ela, ela é assim, ó. Oferte o que você determinou no seu coração. É a primeira coisa. A oferta tem que ser determinada por você. Se você vai lá, o cara faz o seguinte, eu já fui muito culto assim. Quem vai ofertar R$ 1.000 vem nessa fila, quem vai ofertar 2.000 nessa fila, quem vai ofertar 3.000 nessa fila. Não tem problema você ir para alguma fila, desde que você está determinada no seu coração e não está indo por emoção ou por impulso de alguém. Então a oferta é, primeira, eu determinei no meu coração. Segundo, eu preciso me alegrar com isso. A Bíblia diz: oferte de acordo com o que você determinou no seu coração, não por pesar nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Portanto, qual que é o sinal aqui? Primeiro, eu determinei a minha oferta. Eu. Segundo, ela tem que ser não por pesar nem por obrigação. Portanto, se eu estou obrigado a dizimar, senão eu vou sair do rol de dizimista, a sua oferta não está valendo nada para Deus. Porque você não faz por amor. Você não oferta com um coração generoso, grato, porque sabe que ele é o provedor de tudo. E porque você sabe que tudo que você planta, você colhe. A maioria dos dizimistas não sai da vida de escassez, por quê? Porque eles dizimam com um coração de pesar e de obrigação. Entende? Então, sim, eu acredito que ser dizimista, não gosto dessa palavra dizimista, mas ser dizimista é algo valioso, maravilhoso.
desde que você faça com coração generoso e amoroso. Agora, se você faz porque você é obrigado, ou para entrar, receber o folhetinho do dízimo, ou para o pastor não criticar você, então a sua oferta em Deus não está valendo nada. Você só está fazendo para glorificar a homens. Agora, a segunda pergunta que você falou foi, dentro dessa pergunta, na verdade, posso ofertar, posso dizimar para igreja ou para uma pessoa específica? Você pode ofertar para quem você quiser. Mas, uma coisa que eu falo, às vezes, lá na comunidade que eu faço parte, se você está indo em um lugar onde você recebe ensino, onde você recebe apoio, se você não conseguir ofertar lá, tem algo errado. Tem alguma coisa muito errada. Ah, Mineiro, eu vou lá naquela igreja, mas eu já vi pessoas falarem assim, ó, eu vou nessa igreja, mas eu oferto em outra. Como assim? Peraí, você está recebendo ensino naquela igreja, você está recebendo apoio naquela igreja, está recebendo. Então, por que você oferta em outra? Então, a igreja ela pode te ensinar, mas não pode receber dinheiro. Então, eu preciso refletir sobre isso. Eu posso ofertar na vida de quem eu quiser. Eu já cheguei a pegar os 10% que eu vou ofertar na vida de uma pessoa, de um ministro do evangelho, já fiz isso. Só que eu acho muito importante você ter a oferta específica no lugar a qual você frequenta. Porque é lá que você recebe ensino. Mas não tem nenhum mandamento para isso. É uma coisa que eu penso, tá? Porque a Bíblia fala, leva a sua oferta na casa do tesouro. Mas a casa do tesouro não existe mais, gente. A casa do tesouro não é lá o prédio que você vai, tá? A casa do tesouro era uma casa específica que existia lá em Israel. Ok? Então, não existe mais. Então, você não ofertar, não vai atrair devorador nenhum. Não vai atrair o devorador como maldição, tá? Porém, existe um princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico que fala? Aquele que distribui vê aumentar suas riquezas. Aquele que retém, retém para a sua pobreza. Então, quando você planta nada, você colhe nada. Automaticamente, a sua vida financeira vai minguando. Mas isso não quer dizer porque você não ofertou na igreja. Mas sim porque você não está distribuindo, seja na igreja, seja onde for, tá? Eu sei que é um tema que eu não consigo bater nesse tema e falar assim, é na igreja, é na igreja. É uma questão livre, tá? Eu, Abner, oferto na igreja a qual eu faço parte, só que eu também oferto na vida de pessoas. Eu também oferto, tipo assim, oferto o meu trabalho. Tem várias maneiras de ofertar, tá? Mas eu oferto na igreja a qual eu faço parte. Mas não ofertar não vai atrair maldição para sua vida. Ok? Agora, a segunda pergunta, vamos fazer o seguinte, Narjara. A segunda pergunta e a terceira, guarda ela aí que depois eu te chamo de novo, e você faz a segunda pergunta de novo, só para eu dar espaço para outra pessoa, mas eu vou responder as outras duas, tá? A próxima pergunta é a Jusilene. Jusilene, pode liberar o microfone e fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá. É que eu tô com o fone aqui, tá ouvindo bem? Pode falar. Tá. Deixa eu selecionar uma das três aqui. Essa aqui eu acredito que seja a mais importante. Viver só com a provisão do deserto. Você até falou na revisão de hoje. E eu sou grato pela provisão do deserto, pelo maná, né, do deserto ali. Mas eu quero viver mais que isso. Quando como é que eu posso falar assim? Quando eu falo que eu preciso viver mais do que isso, na questão dentro da igreja, vem aquele questionamento de que a gente está colocando as questões materiais acima do reino de Deus, tá? E é aí que surge o conflito. Eu fico indecisa nessa situação. Não sei se é uma compreensão equivocada, porque eu viver nunca falta para quem está servindo, para quem está buscando o Senhor, nunca falta o básico. Mas esse além do básico, essa prosperidade requer uma atitude maior da gente. E quando a gente fala que a gente precisa se dedicar mais, aí ele vem com aquela situação, não está se dedicando ao reino, não está esperando no Senhor, não tá
se apegando àquele versículo que diz: está se preocupando até as aves do campo, ele veste com todo o seu esplendor e tal. Conseguiu compreender? Sim, consegui. Eu vou falar aqui o que eu acho que você disse e você confirma se é isso mesmo. Então, quando você pensa assim, ó, eu quero mais do que só o suficiente. Eu estou muito feliz pelo maná, mas eu quero mais, eu quero viver em abundância. Logo vem o pensamento: peraí, mas eu não estou focando nas coisas materiais? Eu não estou. Esse mais não seria eu esperar no Senhor que Ele faça por mim em vez de correr atrás e trabalhar mais? Seria isso? Exatamente. Perfeito, ótimo. Em minha visão, quando você fala, esse pensamento que vem, ele já está enraizado em uma crença limitante. E eu entendo qual é essa crença limitante, porque eu já a tive. Mas, claro, o meu pode ser gerado de uma forma, o seu pode ser gerado de outra. Então, assim, uma das coisas que mudou a minha vida nesse ensino, e isso aqui é muito importante, gente. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou falar sobre algo que eu não abordei muito fundo ainda, que é a diferença da mentalidade hebraica e da mentalidade grega. Algo que eu aprendi há pouco tempo, que mudou minha vida, foi que a Bíblia ela foi escrita por judeus. Portanto, os judeus têm a mentalidade hebraica. Só que no quarto século para frente, da igreja, depois que Cristo morreu, 400 anos depois, muitos. A mentalidade grega, o pensamento grego entrou na igreja. O cara que é considerado o pai da teologia é Orígenes, ele era um filósofo grego. E na mentalidade grega existia algo que chamava gnosticismo. E o gnosticismo, ele traz uma ideia que se chama dualismo. O que é dualismo, gente? Dualismo é a ideia de que o mundo, Platão trazia isso, o mundo espiritual é o mundo maravilhoso, onde existe todo o bem, e o mundo material, em todo ele é mal. Essa é a ideia do dualismo. Então, dualismo de dois, certo? Então, existe um mundo bom e um mundo ruim. Então, para eles, o mundo espiritual, a vivência espiritual, a minha entrega espiritual, ela é a coisa boa. Tudo que é terreno é mal. Esse gnosticismo ele já existia na época dos apóstolos, tantos que, se você ver, tem um texto de João que ele fala assim: quem negar que o Filho de Deus veio em carne, essa pessoa tal não entende o evangelho. Por quê? Porque o gnosticismo negava que Cristo veio em carne. Sabe por quê? Porque o mundo material é mau. Como que um Deus vai se fazer material? Entende? Tá, Abner, por que você está falando tudo isso? Daí, esse pensamento entrou dentro da igreja primitiva. Da primitiva não, né? A primitiva é a primeira que estava tudo suave. Ela entrou na igreja e foi entrando na teologia e chegou até nós. Então, como ela chegou até nós? De que forma? Assim, ó. Tudo que é bem material é ruim. Você não pode ter prazer. Por exemplo, tem homens e mulheres, maridos e mulheres cristãos que não têm prazer na relação sexual. Porque ele aprendeu na igreja que não pode ter prazer. Uma mulher chegar no orgasmo, nem se comenta isso. Não pode falar de... muitos teólogos falavam... daí que vem a ideia dos padres não casarem, gente. Por quê? Porque vem a ideia de tudo que esse mundo proporciona é ruim. Tudo que esse mundo proporciona é ruim. Essa ideia entrou na igreja e fez com que gerasse esse pensamento que a Juscelene está falando. Peraí, se eu for trabalhar, eu estou trabalhando em prol de bens materiais. Mas bens materiais é ruim. Então eu não posso. Eu tenho que focar naquilo que é espiritual. Essa ideia vem do dualismo. Essa ideia vem do dualismo. Como se bens materiais não fosse algo ruim, ou não fosse algo bom. Sabe como que o judeu pensa? O judeu pensa que tudo que eu vivo na terra, Deus me proveu. Tudo que eu vivo na terra é para a bênção de Deus. Se eu tiver carros importados, é a bênção de Deus. Se eu tiver grande fartura na minha casa, é a bênção de Deus. Se eu tiver uma casa muito grande, Deus me deu isso para desfrutar com a minha família e glorificar Ele. É assim que o judeu pensa. Mas a mentalidade grega, não. Você tem que sofrer. Você tem que passar por privação. Daí veio a ideia dos monges, que é
entrar-se no mosteiro, se separar do mundo, não casar, não ter prazer, não ter dinheiro, fazer voto de pobreza, vem dessa ideia grega. E como ela chegou até nós? Dessa forma. Tudo que a gente pensa que é para felicidade, para prazer, para desfrute, a gente pensa que é algo demoníaco. Então ele chegou bem disfarçado para nós. Na verdade, os nossos pastores e líderes nem têm a ideia que vem daí, tá? Eles só estão repetindo o que eles aprenderam. Então, o que eles aprenderam foi isso. Você não pode focar nessas coisas. Você tem que focar naquilo que é espiritual. Mas espera aí, quem fez o mundo? Foi Deus. Então o mundo é bom. Quem fez o ser humano? Foi Deus. Então o ser humano é bom. Essa ideia do mundo fatalista também vem do dualismo. O que é o mundo fatalista? Esse mundo é uma droga, não temos que esperar só o momento de ir para o céu. Para o judeu, o mundo é bom. Você sabia que para o judeu o mundo é bom? O judeu pensa em todo o mundo como algo bom, porque tudo foi criado por Deus. Ele entende que existe o pecado, que existe a maldade, mas em si ele não olha o mundo como algo ruim, péssimo, que eu tenho que esperar a vinda de Cristo e é lá que eu vou ter a alegria. Não. Aqui nesse mundo eu posso viver um pouquinho do céu. Ou seja, desfrutar. Desfrutar de bens materiais, desfrutar da minha família, desfrutar de prazer com meu cônjuge, desfrutar de alegria com meus filhos. Desfrutar, é a palavra desfrutar. A gente vê isso muito claramente quando Deus criou Adão. Ele criou Adão e Eva para quê? Para desfrute. Vai lá e desfruta de todo o jardim, entende? Então, esse pensamento vem dessa ideia que a religião criou, de que se eu estou trabalhando muito, eu estou colocando a minha vida material em cima da espiritual, certo? O que você vai precisar avaliar, Juscelene, é o seguinte: quem vai definir se você está pensando mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais é você mesmo, com o Espírito Santo. Isso pode acontecer? Pode, com certeza pode. Mas isso, na verdade, no momento que você está vivendo, eu acredito que é mais um sabotador, para que você não lute para conquistar mais. Toda vez que eu penso, acredito que toda vez que você pensa em lutar para conquistar mais, você hesita por causa desse pensamento. Então ele é uma crença limitante. Ele te limita a produzir mais. Ele te limita a conquistar mais. Entende? Você vai... Posso só fazer uma consideração? Isso é tão forte que eu recebi uma profecia. Chegou e falou bem exatamente assim: você vai colher exatamente quando você conseguir renovar sua mente. Isso há uns 8 meses atrás. E eu não conseguia compreender o que é essa questão, por que tinha que renovar a mente. Então eu comecei a estudar. Foi por isso que me interessou o teu conteúdo. E aí eu comecei a entrar e buscar o que era que estava errado na minha mente, né, buscar essa questão da renovação, compreender o que era essa renovação. E a forma que você está falando, essa informação que você está falando, do pensamento, dessa questão que já está enraizada dentro da teologia, que já está dentro dos ensinamentos dos pastores, e isso para lutar contra, não é na questão lá, é a questão interna, é a questão em casa. Você tem que mudar a sua mentalidade em casa, porque bater de frente não vejo que seja o caminho, né? Então, veja como que hoje esclareceu para mim. Isso que você falou me esclareceu, ligou os pontos daquilo que eu já tinha estudado, tá? Porque eu já tinha estudado essa questão de tá errado, a maneira que está explicando tá errada, não tem como tá certo, não tem como por quê? Quer dizer assim, que o Senhor deu a riqueza para aquelas pessoas que não estão buscando, que não o amam, que não o conhecem, que até praticam coisas ruins, são ricos, e as pessoas que estão buscando o reino de Deus ficam sempre na pobreza, então não tem coerência isso, né? E aí quando você vai falar, isso não tem coerência, isso não é o que Deus pensa para nós. Se ele quer uma vida abundante dos filhos, não para os que não são filhos, digamos assim. Aí batia na questão assim, não, tá indo para o lado dos bens materiais, tá deixando a questão espiritual, o que tá bom, você falou aí, vai lá no céu, que a gente vai contar. Não, falei, é aqui que eu quero colher, não é só lá no céu. Isso. É só isso. E um ponto importante para todo mundo agora, dentro do que a Juscelene falou, gente, eu com muito temor eu falo isso, tá? Mas eu preciso falar. Você precisa muito bem escolher a igreja que você vai fazer parte. Por quê?
O ambiente que você convive forma a sua mentalidade. E se sua vida é o reflexo da sua mentalidade, então o ambiente que você convive forma a sua realidade. Entende? Se você convive num lugar onde as pessoas, o pastor, o líder, os principais líderes, são contra a prosperidade, vai ser muito difícil você ser próspero nesse lugar. Por quê? Porque é eles que te ensinam. Então você sempre estará sendo ministrada algo contrário do que você quer. Então você vai permitir, você não vai conseguir ser tão forte o suficiente de não permitir que nenhuma ensino errado entre na sua cabeça, entende? Então você vai ter que escolher muito bem, debaixo do quê? Da orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o lugar que aonde as pessoas vivem como igreja, que estão alinhadas àquilo que eu quero para minha vida? Me direcione, Espírito Santo. Me direcione para esse lugar. Porque tem pessoas que me chamam no direct, às vezes, meu pastor faz isso, meu pastor... 3 meses o cara falando, é isso, Cara, o que você está fazendo aí ainda, meu irmão? Eu não entendo o que você está fazendo aí ainda. Você acha que você precisa pedir bênção? Você não precisa pedir bênção para ninguém. Não existe nenhuma autoridade sobre sua vida que vai te amaldiçoar ou uma coisa ou outra. Entende? Então, show, Justina, sua pergunta foi muito importante. Vocês podem continuar falando no chat, até se a situação da Juscelene identifica com a sua, comente aí no chat, tá? Agora é a hora do Henrique. Henrique. Fala, né? Beleza? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, manda a pergunta. Certo, boa noite, pessoal, primeiramente, né? Então, vamos lá, minha pergunta é o seguinte: como que a declaração pode impactar na vida de outra pessoa? Por exemplo, eu estou intercedendo por uma pessoa que ela está muito doente. Minha declaração, ela pode ajudar essa pessoa, ela estando com uma mentalidade negativa. A intercessão, através da declaração, funciona nesse caso? E uma vez que eu desejo interceder, o meu nível de intimidade com Deus, ele pode limitar a minha intercessão? Tá. A primeira parte é a declaração afeta a outra pessoa, né? Se a sua declaração afeta a outra pessoa na sua intercessão. A única que eu não entendi foi esse final aí. A sua intimidade limita a sua intercessão. Você quer dizer assim, tipo, quanto mais íntimo, mais a minha intercessão vai funcionar, ou quanto menos íntimo, menos a minha intercessão vai funcionar? Seria isso? Isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, declaração. Sim, a nossa declaração afeta a vida de outra pessoa. Nós podemos ver isso muito bem em Cristo. Cristo, quando ele curou o servo do centurião, ele curou de que forma? Declarando. Ele falou assim, pode ir que seu servo está curado. Então, as minhas declarações, sim, afetam a vida da outra pessoa, tá? Tudo que você fala no mundo espiritual tem um efeito, no mundo emocional tem um efeito e no mundo físico tem um efeito. Então, afeta sim, principalmente se você está intercedendo, ok? Agora, o seu nível de intimidade, ele muda o poder da sua intercessão? Eu acredito que sim, por quê? Não porque você é mais íntimo ou menos íntimo, mas por causa da sua fé. Quanto mais íntimo você é, mais fé você tem. Não é porque você ora mais e por isso você tem mais fé. Não, não é uma vida de obra. É que quanto mais você passa tempo com Deus, mais você crê. Entende? É aquele mesmo fato. Quanto mais tempo eu passo com uma pessoa negativa, mais negativa eu me torno. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais fé eu tenho. Porque a fé do coração de Deus, ela transmite para mim. Então, o que faz com que uma intercessão funcione, gente? Fé. Não é o quanto de hora que eu oro. É a minha fé. Tem até uma frase de um que eu não lembro de quem agora, mas ele fala o seguinte: eu prefiro que uma pessoa com fé ore por mim do que uma igreja inteira sem fé. Então, o que isso significa? Não é que quanto mais pessoas orarem, vai ter mais resultado. O que define é quem dessas pessoas tem fé nessa intercessão. Porque muitas vezes a gente faz intercessão no automático. Ora por mim, irmão. Tá bom, eu vou orar. Deus, abençoe o irmão. Deus, cura o irmão. Mas não existe fé no coração. Agora, como que eu gero fé? Sim, uma das coisas da fé é pelo ouvir. No momento que eu estou na minha intimidade ouvindo o Espírito Santo, isso gera mais fé. E aí, quando eu intercedo, tem mais resultado. Mas o resultado vem da minha fé e não do tempo que eu oro. Isso é muito difícil é muito desafiador de
dissociar no início. Quando você está saindo da religião para o evangelho livre, é muito difícil dissociar isso. Espera aí, Abel, então não é a quantidade que eu oro que me traz mais fé, mas mais tempo com Deus me traz mais fé? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque um você está fazendo achando que é o seu esforço que está gerando a fé. O outro você sabe que não é o seu esforço, mas sim o seu relacionamento que gera mais fé. Vê aí se me... Fala aí se ficou claro, Henrique. Não ficou perfeito. Deu para compreender. Tá. Qualquer coisa você pode fazer, manda no chat aí, ou daqui a pouco eu te dou uma... Levanta a mão de novo, que depois eu te dou uma outra oportunidade. Tranquilo, valeu. Certo. Agora Andrew. Andrew, é assim que se pronuncia? Opa, boa noite, Abner. Boa noite, Tudo irmão. bem? Vamos lá. Você citou antes aí numa pergunta que a gente deve escolher bem a igreja, né, que a gente participa aí, enfim. No teu ponto de vista, eu aqui na cidade onde eu estou, né, eu né, um ano que a gente descobriu a Nova Aliança e tem andado nela, né, durante esse tempo, e a gente identificou que as igrejas aqui não tem uma igreja que segue exatamente o que a gente tem feito, né? Até com algumas dicas de algumas pessoas e tal. A gente tem reunido com algumas pessoas aqui, mas principalmente transbordado, mostrado, apresentado para elas a nova aliança, né? Mas a gente não tem conseguido formar ainda um grupo ou algo parecido para a gente se juntar e ter esse transbordo em si de todo mundo e tal, né? Então, hoje a gente não frequenta nenhum lugar. E, de certo modo, a gente sente, né, a falta de estar com pessoas e não do ambiente onde me ensina algo errado, né? Mas, principalmente por a gente ainda achar, não sei se ainda a mentalidade disso, de criar um grupo, tem que ter um grupinho da igreja aí e tal, ou o fato de eu ir na casa de alguém, numa janta, e a gente conversar sobre Jesus, a nova aliança, o que ele fez, isso de certa forma, ser igreja, né? Mas principalmente isso é o bastante fazer isso, entende? Certo. Então, a sua pergunta, só teve uns cortes aí no seu áudio, mas não acredito que eu entendi a sua pergunta. Sua pergunta é se reunir-se com o povo e passar aquele momento com Deus, com o povo, numa casa, em qualquer lugar, é o bastante para ser igreja ou precisaria participar de algum lugar? Seria isso no resumo ou não? Não, deixa eu reformular aqui. A gente não tem um povo para se reunir. A gente não consegue, tal dia, vamos lá se reunir para buscar mais. A gente não tem esse povo. Mas, toda semana a gente está convivendo com amigos e transbordando a nova aliança sobre eles e tal, né? Tendo aquela conversa, dando entendimento. Nós, principalmente, andando. Eu quero saber se isso é o bastante ou se não. A gente tem que ter o grupinho. Não, vamos criar aquele momento ali e tal. Ter isso, que isso a gente não tem feito. Certo, entendi. Beleza. Ó, a minha visão sobre tal cara, eu não acredito que necessita-se ter um grupo para ser igreja. Não necessita ter um grupinho formado de se ver toda semana e tal. Porém, eu acredito que o que vai fazer falta para você é dois quesitos, em minha visão. Uma, pela forma que você falou, você é a pessoa que está sempre ensinando, sempre transmitindo, certo? Eu acho que você vai sentir falta de ser ensinado, que é um fato que vai fazer falta. Eu acredito, eu passei um bom tempo sem participar de lugar nenhum, e fez a falta para mim, né, o fato de aprender, e a questão da importância do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vejo que o mover celular usou muito esse termo de uma forma ruim, mas eu acredito que ele é muito válido. Então, quando eu ganho uma pessoa e eu tenho tempo para poder ensinar essas pessoas o caminho certo, a nova aliança, e discipular essa pessoa a ponto dela amadurecer, é mais válido para mim. Eu consigo enxergar esse trabalho. Quando eu estou com um grupo aqui, depois o outro grupo lá, e um outro grupo diferente na outra semana, e um grupo diferente na outra semana, eu não vou ter isso. Automaticamente, o meu trabalho se torna menos efetivo. Mas não quer dizer que
vai estar me faltando alguma coisa como igreja, entende? Então, muitas coisas da igreja, do mesmo grupo, vai te fazer falta. Aquela parada da comunhão em família, de ter com quem contar. Isso vai fazer falta. Por exemplo, eu faço parte de um prédio que é a igreja. Mas também nós temos a nossa célula de segunda-feira, que é mais ou menos uns 6 casais. E toda segunda a gente está junto, 6 casais. E, cara, eu falo, esses dias meu pai é o pastor lá da igreja a qual eu faço parte. E meu pai esses dias falou para mim, e aí, Abi, o que você pensou de 2022? Eu falei, Abi, pai, 2022, eu fui muito mais edificado na casa com 6 casais do que no prédio. Então, por quê? Porque dentro da casa, onde a gente tem comunhão, conversando, cada um fala no seu ponto, mas sempre na mesma semana, as mesmas pessoas, edifica muito mais do que 300 pessoas sentadas ouvindo um fulano pregar todo domingo. Então, esse fato de ser contínuo, eu acho importante, mas não é um mandamento, entende? Não é uma regra que precisa ser seguida, mas eu acho importante porque isso faz de você realmente se tornar família, né? Entender esse processo, ter com quem contar, porque vai chegar uma hora que você não vai ter com quem contar. Mano, no seu momento de dificuldade, da sua esposa, quem você conta? Então você precisa ter esse com quem contar, porque nós passamos por momentos de fraqueza, todos nós. Então eu vejo que você vai sentir falta disso, mas um mandamento que você tem, que tem um grupinho, não existe esse mandamento. O evangelho é muito livre. Entende? O evangelho é muito livre. Em sua visão, né? Mesmo que existem a maioria dos pastores acham que igreja, alguns já acham que já tem a noção de que não é prédio, mas acredito que tem que ter uma liderança instituída. Eu acredito que não tem que ter uma liderança instituída, tem que ter alguém mais experiente. Até porque se eu colocar 10 novos convertidos numa casa, quem vai ensinar quem, né? Então precisa ter um mais experiente, mas ele não precisa ser instituído, graduado, pastor, nada disso. Ele só precisa ser mais experiente, entendeu? Uhum. Só um complemento aqui da pergunta, então, é exatamente isso que a gente tem sentido, de realmente ter a falta, né, principalmente de compartilhar, por exemplo, o ensinamento que eu tive hoje de manhã, de tu chegar nessa galera, o que você acha e tal, cara, eu tenho a mesma visão, isso muito, né, essa falta aí, mas não tem, sabe, não tem. Aí, assim, cara, a gente busca fazer isso aí, será que tem que fazer? Porque a gente, eu te achei ali na internet, mano, o Abner, cara, vou olhar pra gente trocar uma ideia, entendeu? A gente ver, até te mandei mensagem lá, mas é na internet, só que a gente tá encontrando esse povo aqui, a gente, apesar de compartilhar na internet e tal, pra ver se alguém se familiariza com o que ele chega, não tem. Então, assim, a gente acha que está na nossa mão de criar alguma coisa e desenvolver isso aí, sabe? As igrejas aqui não seguem isso, é bem velha aliança. É um caminho no início um pouco solitário mesmo. É um caminho no início um pouco solitário. Aí vem a questão da direção do Espírito Santo mesmo. Espírito Santo, me conecte. Me conecte a essas pessoas. Mesmo que seja online. Hoje nós estamos aí, né? Online, conectou e tal. É muito importante ter alguém com quem eu possa contar. Mas realmente, quando você entende esse evangelho da nova aliança livre, no começo é um processo muito solitário, até que você encontre um grupo aí. Eu tenho algumas pessoas que me chamaram, que já são líderes, que atuam dessa forma, mas ainda assim não consegui sentar com eles e conversar. É que a vantagem que eu tive é que todos os meus amigos tivemos esse despertar praticamente junto. Então, foram mais ou menos uns 6, 7, 8 casais aí, e tudo dentro de uma... Inclusive, gente, uma das experiências que nós vivemos foi dentro de uma imersão de treinamento, que é o que eu vou fazer em março, dia 11 e 12 de março. Já estou falando em alguns lugares, no Instagram postei uma vez, que é a imersão Mindset do Reino. Ela tem um foco disso também, desse desreligiosizar algumas pessoas, mas mais no intuito de como viver na prática. Eu acho que tem muita pessoa já ensinando como não viver a religião, mas a pessoa ainda fica muito confusa de como colocar isso na prática. Certo, mano? E eu vi seu post lá da hora, compartilhei, muito bom, mano. Gostei do seu conteúdo. Maravilha, continua nesse caminho aí. E vamos nos manter conectados. Vamos nos manter conectados. Show. Se tiver mais pergunta aí tem uma pergunta que pediram até para eu voltar na primeira. Eu queria voltar mesmo. Eu acho que foi a Narjara, né, Narjara? Você fez 3 perguntas, faltou 2. Eu queria voltar em você porque as 2 perguntas que você fez eram importantes. Tá aí ainda?
E tá aí. Isso, eu tô aqui ainda. O que eu tinha perguntado foi referente à maldição hereditária. E uma questão que ficou também assim, quando eu me esforço muito para poder obter as bênçãos do Senhor, a sensação que dá é que a gente estamos tipo anulando o que Cristo fez na cruz. Sim, entendi. Perfeito. Eu entendo você perfeitamente, porque eu vivi isso também. Então vamos lá. Primeira coisa. Gente, só um pouco. Vocês estão ouvindo meu cachorro latir aí? Então, né? É que o meu irmão acabou de chegar na minha casa. Só um momento. Aí o cachorro vai ficar doidinho da Silva. Quando chega a visita, ele fica doidinho. Mas vamos lá, vou continuar. Primeiro ponto, maldição hereditária. Eu não acredito em maldição hereditária, porque Cristo destruiu toda a maldição no Calvário, certo? Porém, você vive aquilo que você acredita, certo? Então, assim, a pessoa que acredita em maldição hereditária, automaticamente ela vai viver isso, ok? Porque ela acredita. Lembra que a sua vida é o reflexo das suas crenças? Então, ela acredita, portanto, ela viverá. Mas, Abner, o que você me fala do pai que era alcoólatra, que o filho ficou alcoólatra, que o outro filho ficou alcoólatra? Aí tem dois quesitos. Ela acreditar na questão da maldição hereditária, portanto, isso vai transmitindo de uma vida para outra. Outro, existe sim uma transferência de genes corporal, gente, físico. É científico isso. Então, quando eu Abner, por exemplo, eu, Abner, fui alcoólatra a vida inteira. Quando o meu esperma toca o óvulo da minha esposa e cria-se uma criança, ela vai com os meus genes, gente. Então, ela vai com uma predisposição para tal. Só que predisposição não é destino. Ela tem toda a capacidade de escolher não viver isso, mesmo que ela tenha uma predisposição. Entende? Então, cientificamente, um filho de uma pessoa que viveu nas drogas tem predisposição para tal. Por genes e depois por ambiente. Entende? O seu ambiente te forma, lembra? Então, a pessoa que viveu num casamento desestruturado, de traição, de relacionamento sexual iníquo, todos esses pontos, ela cresce vendo isso. Ela cresce vivendo isso. Então, automaticamente ela vai ter uma predisposição para tal. Só que isso não quer dizer que é uma maldição hereditária. Toda maldição é destruída na cruz. Só que eu preciso me apropriar disso. Eu preciso declarar disso. Eu preciso quebrar isso. Se eu acreditei em algum momento, eu preciso quebrar isso na vida da minha família. Entende? Eu preciso destruir isso e me apropriar daquilo que Cristo fez. Então, essa é a minha visão, primeiramente, pela maldição hereditária. Ficou claro a questão da maldição hereditária para eu passar para outra pergunta? Eu sei que tem bastante gente que queria essa dúvida também. Manda aí no chat, gente. Ficou claro? Sim, para mim ficou, Abner. Obrigada. Perfeito. Então, assim, a outra pergunta é, quando eu me esforço, às vezes eu sinto que estou anulando a cruz, certo? Anulando o que Cristo conquistou na cruz, certo? Correto. Isso? Beleza. Então lá. Isso também é uma briga insana no início. Porque a gente aprendeu a viver por Cristo pelo esforço, pelas obras. Agora, eu entendo que não são mais as obras. Ok? É através do que Cristo fez. Mas isso não quer dizer que não tem esforço. Com certeza. Eu preciso me esforçar. Só que aí o segredo não está no esforço, gente. Presta muita atenção nisso. Abner, vamos ver. Eu quero conquistar a abundância financeira. Cristo prometeu isso para mim na cruz. Mas será que trabalhar 2, 3 horas, 12, 13 horas, 14 horas por dia, eu não estou me esforçando demais? Eu não estou fazendo demais? Então, peraí, rapidinho, deixa eu pedir para o povo falar um pouquinho mais baixo. Pronto, vamos lá. Então, quando o segredo não está o quanto eu me esforço. O segredo está no que eu dependo. Presta atenção nessa frase. O segredo não está no quanto eu me esforço. O segredo está no que eu dependo. O que quer dizer isso, Abner? Por exemplo, você trabalha 13, 14 horas por dia. Mas você depende de quem?
na sua provisão financeira? Do seu trabalho ou de Deus? Então, isso você sabe responder no seu coração. É isso que você sabe. E se você tem uma dúvida, você precisa parar em silêncio e refletir. Peraí, trabalhar 12, 13, 14 horas, aí vem novamente um outro ponto. Por exemplo, a mentalidade hebraica que nós falamos lá atrás, o hebreu acredita que todos os talentos potenciais e dons que Deus deu para ele deve ser lapidado para servir a Deus. Isso é a visão do hebreu, do hebraico, da mentalidade hebraica, do judeu. Portanto, você acha que ele trabalha muito? Muito. Ele lapida muito suas habilidades. Se o cara é um orador, se o cara é um pregador do evangelho, ele vai lapidar muito essa habilidade. Ele vai lapidar muito a forma dele de falar. Ele vai estudar muitos livros. Ele vai cursar muitos cursos. Para quê? Para servir a Deus melhor. Entende? Então, quanto mais... Ele vai precisar trabalhar muito para lapidar esse dom. Só que ele sabe que a provisão que está vindo não é do esforço, mas sim de Deus. Então, Narjara, e todo mundo que está aqui, que eu sei que é uma pergunta muito importante, não é o quanto você trabalha, é de quem você depende. E aí você precisa refletir no seu coração. Como você vai identificar isso? Uma das formas, gente, de identificar isso é através da sua ansiedade. Se você trabalha muito e está ansioso, então você depende da força do seu braço. Então você acredita assim, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que conquistar mais. E se eu não fizer, as coisas não vão dar certo. Você até respira alto, assim. Isso você está ansioso, então você está dependendo de você. Porque se você dependesse de Deus, você não estaria ansioso, concorda comigo? Se você crescer em Deus, você não estaria ansioso, porque você sabe que Deus nunca falha. Deus sempre vai prover. Independente se o seu trabalho não está dando certo ou não, Deus sempre vai prover. Mas, se você está ansioso, é porque você acredita ainda que é você que faz a coisa acontecer. Sou eu que faço a coisa acontecer. É eu que estou errando em algum ponto. E pode ser sim que você está errando em algum ponto, gente. Pode ser sim, só que não é porque você está errando que Deus vai deixar de prover. Entende? Esse é o ponto. Então, gente, eu sei que essa parte é muito desafiadora. Eu passei um ano, algumas pessoas acompanharam esse um ano comigo no Instagram, eu passei um ano sem ter renda nenhuma. De nada. Só dependendo de Deus financeiramente. Depois, Deus falou, toma, vai. Que foi dezembro de agora, de 2022. De novembro para dezembro, que eu voltei a fazer mentoria. Quem me acompanha lá de trás sabe que eu fazia mentoria e parei com tudo. Mentoria, curso, tudo foi parado. Porque Deus mandou. Daqui a pouco falou, Deus, pode ir. Vai, vambora. E às vezes eu quero tomar conta do meu trabalho na força do meu braço. E aí tem uma música que eu tô cantando ela mais do que tudo, que é aquela música, eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Por quê? Outra vez por quê? Porque novamente eu tomei minha vida na minha mão, então eu tenho que estar outra vez ali entregando. É um processo realmente desafiador. É um processo que você entrega, você vive em paz, vive tranquilo, mas alguma coisa aconteceu na sua vida, algum impacto aconteceu na sua vida que você pensa, ai meu Deus, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer as coisas acontecerem. E aí você toma conta de novo. Aí quando você percebe, você está ansiosa, está cansada, está com o pensamento acelerado. Aí você tem que... Quando você está ansioso, cansado, pensamento acelerado, entenda que você tomou sua vida no seu controle. Porque quando você entrega a sua vida a Deus, você vive em paz. Mesmo que você tenha que trabalhar 12 horas. Porque eu acredito que o esforço é importante para lapidar quem você é. Só que se você está ansioso, você tomou a vida na sua mão. Se você está em paz, você entendeu que é Deus que comanda a parada. Mesmo que você trabalhe muito, a sua provisão vem de Deus. Certo? É isso, ela falou. Eu falei assim mesmo aí, meu Deus. Preciso trabalhar mais, arrumar o trabalho que ganhe mais. É isso. Ó, isso que ela deu um exemplo muito claro, gente. Estou precisando de mais dinheiro. A mentalidade da obra vai pensar o quê? Preciso arrumar outro emprego. Certo? Preciso arrumar outro emprego, trabalhar em 2, trabalhar em 3, trabalhar em 4. A mentalidade que acredita em Deus vai falar, vai parar e vai perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o caminho? Enquanto tu não me der a direção, eu não vou andar. Qual é o caminho, Espírito Santo? Se ele demorar um mês para te dar o caminho, o que você vai fazer depois de um mês vai ser magnífico. Vai ser absurdo de prosperidade, de abundância. Agora, se você arrumar 3 empregos, provavelmente você não vai conseguir o dinheiro todo e ainda vai morrer de ansiedade.
É esse o fato. O problema é que a gente tem o problema de esperar o Espírito Santo falar. Eu não quero esperar o Espírito Santo falar. Eu quero fazer. Eu quero fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Então, entenda. O silêncio. Passar tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é interessado de que você prospere. Tá? Ó, entenda um ponto. Outra questão da mentalidade hebraica, hein? Claro, o tema da aula de hoje devia ser mentalidade grega e mentalidade hebraica. Ó, a mentalidade grega, ela acha que a vida é dividida em blocos. Tá? A vida é dividida em blocos. Então, por exemplo, vida familiar. Gente, a gente tem que entender o quê? Nós somos ocidentais. Todos nós vivemos na mentalidade grega. Nós aprendemos a viver a mentalidade grega. Então você vai ver, ó. Por exemplo, quem já ouviu isso? A sua vida tem que ter um equilíbrio entre vida familiar, emocional, espiritual. Então a gente divide a nossa vida em blocos. Então eu preciso focar nesse ponto agora, que eu preciso focar nesse ponto agora, que eu preciso focar. A mentalidade hebraica é que a vida é um todo. A vida é um todo. Portanto, Deus é o centro de tudo. Portanto, Deus é o centro da minha vida financeira. Deus é o centro da minha vida financeira. Então, se eu quero conselho para buscar prosperidade financeira, eu tenho que ir em quem, gente? No Espírito Santo, em Deus, no secreto. E talvez ele vai te conectar a uma pessoa, sim. Ele vai te conectar a um curso, a um treinamento, uma imersão, uma mentoria. Mas, primeiramente, você precisa conversar com o Espírito Santo, porque ele sabe o seu futuro, ele sabe o seu caminho. Ele é interessado que você prospere financeiramente. Se você busca o seu patrão para pedir aumento e não busca o Espírito Santo, então você depende do seu patrão e não de Deus. Você precisa conversar com o Espírito Santo sobre todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. É que a religião causou isso em nós. Nós achamos que na hora de orar eu falo com Deus, na hora de trabalhar é comigo mesmo. Entende? Esse é o ponto que a gente aprendeu de forma errada. Show! Jusirlene, passa, você tem mais uma pergunta, né? Você vai levantar a mãozinha aí, manda. Tá, só um minutinho. Estou dando risada, porque... deixa eu perguntar isso primeiro. Por que o Senhor te pediu para ficar um ano dependendo da provisão dele? Que isso aconteceu comigo. Ótimo. Eu. Só fosse acrescentar uma situação. Creio que depois do que você falou aí, foi a construção de uma resposta agora. Pode ser que, para mim, para o meu caso, foi confiar nele. Confiar na provisão dele, porque não me faltou nada. Nada. E realmente ele pediu um ano parado. E para mim isso era muito difícil, porque eu sempre trabalhei desde os 10 anos. Então ficar parada para mim foi um horror. E aí eu queria perguntar para você, porque, gente, foi muita coincidência. Fazendo favor. Essa é uma boa pergunta. Primeiramente, eu não sabia que seria um ano, tá, gente? Foi um ano fechadinho, foi aí que Deus falou comigo e tipo, me deu aval, mas eu não sabia que seria um ano. É que eu, através de um texto bíblico, Mateus 6, 24 e 25, Mateus 6, 24 e 25, isso, Mateus 23, 24 e 25, que ele fala assim: não podeis servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou o dinheiro. Portanto, não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Em outubro para novembro de 2021, Deus falou comigo através desse texto que eu era escravo do dinheiro. Através desse texto. Ele falou assim, ó, presta atenção, que talvez isso seja muito importante para você. Olha o que o texto diz. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro, certo? Só que o versículo em seguida, ele começa assim, ó. Portanto, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. O que me chamou a atenção foi o portanto. Se você parar para pensar, o que o portanto quer dizer? Vamos lá, gente. Vamos fazer vocês pensarem aqui. Alguns já ouviram falar isso, então não entrega, tá? Se você já ouviu falar isso, não entrega ao final. Mas vamos lá. Ó, pensa comigo, gente. Eu não vou escrever aqui, não. Pensa comigo. Você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Portanto, não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. Por que o portanto me chamou a atenção? Chuta aí no chat. Por que o portanto me impactou?
Ninguém vai chutar. Ninguém vai chutar. Se confiar, não vai faltar. Sim, também. Vou esperar só mais um minuto. Eu acabei de falar o que diz na Bíblia. O que diz na Bíblia é: você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Portanto, não se preocupe quanto que comer, quanto que beber, quanto que vestir. É assim, o versículo está conectado assim. Não deu clareza? Vamos lá, vamos embora, porque já é 9h10. Ó, gente, já aqui vem, porque Deus sempre dá provisão. Ó, Ana Caroline tá pertinho, Ana Caroline. Ó, presta atenção comigo. Não é possível você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Portanto, o portanto está conectando o versículo 2 ao versículo anterior. Portanto, não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. Que Deus falou comigo, gente? Se eu me preocupo quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, eu me tornei servo do dinheiro. Entende? Se eu estou ansioso, o que eu vou comer amanhã? Como que eu vou pagar tal conta? Como que eu vou fazer isso? O dinheiro se tornou meu servo. Sabe o dinheiro se tornou meu servo? Não. Eu me tornei servo do dinheiro. Por quê? Se você está ansioso porque você não vai ter dinheiro, o que vai acontecer com você? Você vai trabalhar para ter mais dinheiro, certo? E isso se torna um ciclo, onde o dinheiro torna-se o seu patrão. Então, não é o trabalho que vai me gerar o dinheiro para não me faltar a comida, o que for. E sim, a minha fé em Deus. Sua fé em Deus. Deus abençoa as suas mãos para você prosperar no que você trabalha. É absurdo, né? Eu já cheguei a fazer vídeos falando assim, não trabalhe para ter dinheiro. Ó, se você trabalha por causa do dinheiro, você é serva dele. O seu trabalho deve ser servir às pessoas. E o dinheiro é a consequência. Entende? Não importa o que você faz, você é caixa de mercado. Ah, menina, eu tô lá porque eu preciso do dinheiro. Então você vive uma vida medíocre e horrível. Eu sei que você vive uma vida horrível. Não no sentido horrível, ruim, de bens materiais. Estou falando internamente. Por quê? Porque você deve ir todo dia pro trabalho assim. Lá vai eu. Agora, quando você entende que o seu trabalho é servir às pessoas e o dinheiro é a consequência, porque quem te provê é Deus, a Bíblia fala o seguinte, gente. Você deve fazer todo o trabalho como se fosse para o Senhor. Porque de fato é. Quem é o teu patrão? É Deus. Quem te provê? É Deus. Então, se você trabalha como caixa de mercado, com excelência, com muita excelência, sabe o que vai acontecer? Você vai ser promovido no lugar de Deus. Talvez nem seja o mercado. Talvez você vai ser demitido. Eu fui demitido, o que aconteceu? Pum, abre outra porta, você entra em outra porta. Por quê? É Deus te promovendo. Porque você trabalha com excelência em tudo que você faz, você sabe que é para Deus e não pelo dinheiro. Se você trabalha pelo dinheiro, você se tornou serva dele. É claro. Aquilo que você investe seu tempo, você serve. Isso, Abner, é inconsciente. Você ser serva do dinheiro é inconsciente. Porque você, ao mesmo tempo, a pessoa que tem isso, ela não se acha, não quer ter tanto dinheiro. Gosta de ajudar outras pessoas. Que é meu caso. Eu ajudo o tempo todo. Divido minhas coisas o tempo todo. Não consigo ver ninguém precisando de nada que eu entrego. E, ao mesmo tempo, estava sendo. Acabei de identificar. Estava sendo, sim, escrava do dinheiro, porque eu achava que eram os meus esforços que iriam gerar o financeiro para cobrir as minhas coisas. Não tinha esse pensamento. Acabou de abrir a minha mente aqui. Olha, dentro desse ponto, eu vou dar algo importante, principalmente para quem é casado, gente. Algum aqui já fez mentoria comigo, acho que já ouviu falando isso aí. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram. Quem é o provedor do lar?
O marido ou a esposa? É Deus. O Henrique entregou logo. Não deixou nós brincar. Gente, não é nem o marido nem a esposa, é Deus. Isso é tão ensinado que o homem é o provedor do lar, o homem é o provedor do lar. E, novamente, eu não estou dando vazão para homem ser preguiçoso, tá? Eu estou dizendo o seguinte. Se você acredita que você é o provedor do lar, você é homem, você está vivendo uma vida muito cansada. Provavelmente. Muito cansada. Eu tenho que prover, eu tenho que fazer, eu tenho que tal. Quando você entrega a provisão do seu lar para Deus, você vive uma vida leve. Mesmo que Deus use você para prover. Marido. Você vai viver uma vida leve. Porque você entende que não está na força do seu braço. Não é você que é o homem da casa, que eu que trago comida para essa casa. Se não fosse eu. É Deus, irmão. É Deus que provê. A sua casa inteira. Ah, mas se eu não trabalhar, a minha esposa vai morrer de fome. Se ela confia em Deus, ela não vai morrer. Se ela confia que Deus é o provedor dela, ela não vai morrer. Agora, se ela confia que você é o provedor, talvez ela vai morrer de fome. Porque Deus não deixa de prover os seus filhos. Claro, eu vivo de acordo com o que eu creio. Mas, quando eu aprendi que eu não sou o provedor do lar, mas é Deus que é o provedor, a minha vida mudou, eu parei de trabalhar e fiquei dependendo da minha esposa. Não, a minha vida de trabalho continua a mesma coisa, mas muito mais leve. É um peso que eu tinha do homem, tem que trazer tudo, tem que fazer. Não, quando você entrega para Deus, acabou. É uma vida de descanso. Uma vida de descanso. Entende? Peraí, deixa eu só ver se... É que aqui só aparece as mesmas pessoas perguntando. Eu acho que são as mesmas pessoas mesmo. O resto só tá ouvindo, né? Porque tá aparecendo a mãozinha aqui só nas mesmas pessoas. Se tiver alguém, ó, alguém que quer perguntar e não perguntou ainda, e eu não te chamei, manda no chat aí. Só para ver se tá aparecendo normal aqui na minha tela, tá bom? Vamos lá. Lucilene, você tinha mais uma pergunta, né? Você fez essa primeira. Você fez a primeira sobre mim, foi assim. Ah, tá, só finalizando. Foi por causa disso que eu fiquei 1 ano. Aconteceu isso comigo, Deus falou que eu era escravo do dinheiro, eu vivia preocupado, ansioso, trabalhando para ter dinheiro. Automaticamente eu entendi que eu tinha que parar e acalmar. E a partir dali eu entendi que aquele parar era a vontade de Deus para minha vida. É uma coisa interna, você não tem como explicar, é uma coisa interna. E quando chegar em novembro, Deus me deu um texto mostrando que chegou a hora de voltar. E aí eu voltei, entendeu? Então foi 1 ano direto. Entendi. Já entendi, já. Eu creio que seja, para mim, foi a questão de confiar. E agora eu entendi o porquê essa questão de confiar. Tá, mas sendo objetivo, vamos para o próximo aqui. Tá, eu identifiquei e tenho crença. Não é só uma, não, tem várias. Como é que eu faço para renovar essa mente? Como é que eu faço para tirar essa crença? Eu acredito que possa ter explicado na aula, mas eu não consegui acompanhar a última aula. Como renovar a mente? Como ressignificar? Tá. Existem alguns caminhos, né? Hoje eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna que ela faz semanal comigo. E eu estava falando sobre isso com ela. Nem tudo eu preciso visitar o meu passado para ressignificar, tá, gente? Só beber uma água. A gente aprende através da psicanálise e tal, que tudo eu tenho que visitar meu passado, descobrir aonde foi, ressignificar, e a partir disso eu vou conseguir viver livre disso. Eu acredito que isso é importante, mas nem tudo você precisa ir lá visitar a sua infância e saber onde aconteceu. 2 coisas quebram padrões. Eu falei na aula passada, acredito. Repetição e um grande impacto espiritual e emocional. Por exemplo, essa de novembro lá que Deus falou comigo que eu era escravo do dinheiro foi um grande impacto espiritual e emocional. Ele quebrou o meu padrão. O padrão que eu vivia de ansiedade e disso e daquilo foi quebrado por causa daquela experiência com Deus. Então, uma experiência com Deus, ela quebra o padrão. Uma experiência emocional também. Às vezes, como eu dei um exemplo, ter um filho quebra um padrão. Qualquer experiência emocional que eu viva, boa ou ruim, pode quebrar o meu padrão. Tá? Agora, outra coisa é a repetição. Aí entra o processo de visualizar e declarar. Visualizar e declarar a palavra, meditar na palavra repetidamente. Então eu quero que Deus se torne meu provedor. Eu pego
Mateus 6, do 25 em diante ali, e fala, olhe para as aves dos céus, elas não trabalham, não plantam, e Deus as alimenta. Eu pego esses textos que falam da provisão de Deus, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E eu medito nele diariamente de forma repetitiva. Então, a minha meditação, por isso que a Bíblia fala, medite na minha lei dia e noite. Porque quando você medita dia e noite, meditar não é ler. Meditar é parar no mesmo texto e ficar pensando sobre ele, repetindo ele, declarando ele, orando ele, repetidamente. Isso vai quebrar o padrão. Essa ação repetitiva vai se tornar o meu novo padrão. Entende? Então, toda vez, a sua mente vai estar tão alerta para isso, que toda vez que você quiser se preocupar novamente, o texto vai vir. E aí, quando o texto vir, você repete o texto para si mesmo. Deus é meu provedor, eu não preciso me preocupar, eu sou como uma ave que espera o alimento, as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, as oportunidades vão aparecer, o emprego vai aparecer, o trabalho vai aparecer, porque Deus é meu provedor, eu declaro sobre a minha vida. Se você fizer isso repetidamente, eu estou repetindo repetidamente porque as pessoas não fazem repetidamente, esse é o problema. Elas querem ter um resultado rápido repetindo 2 dias. Eu repeti 2 dias e não aconteceu. Então, quando eu repito por meses, por anos, isso se torna um novo padrão. Isso se torna a minha nova crença. E a partir daí, eu vivo a partir disso. Entende? Então, eu acredito que a repetição é o que está sob nosso controle. Por quê? O impacto espiritual e emocional não está no nosso controle. Não é todo dia que eu vivo um impacto. Entende? Não é todo dia. O objetivo da minha imersão, que eu vou fazer dia 11 e 12 de março, é o impacto. Porque você vai pegar do dia das 9 às 18 comigo, sábado e domingo. Então, eu vou bater em você até você amolecer e quebrar tudo quanto é crença. Então, vai ser impacto muito grande de 2 dias. Só que você precisa manter através da repetição. O impacto não está no seu controle. Pode ser que aconteça uma experiência com Deus hoje, pode ser que aconteça daqui a 1 mês. Agora, a repetição está no seu controle. Visualizar, meditar e declarar todo dia está no seu controle. Então, foi por isso que você tem a facilidade de ser objetivo, eu não. Então, foi por isso que quando eu iniciei o meu processo, ele disse assim, leia e anote as promessas. Me dê alguns, e talvez nem todo mundo acredita nisso, mas me deu alguns versículos. Um deles foi esse do Mateus 6, da questão das aves das aves, e que nada iria faltar. Tanto que a minha primeira pergunta tinha esse texto mencionado. Então, ele me deu alguns textos e eu reparei agora. Eu vou até pegar os outros versículos e vou analisar. Provavelmente lá vai estar todas as minhas crenças e eu não estava conseguindo compreender o porquê. Nossa, isso. Isso é meditar, gente. Até o Éder colocou aqui, grande ensinamento do que é meditação. A gente não aprendeu a meditar, a gente aprendeu a ler a Bíblia. Não, tem que ler a Bíblia todo dia. Não é ler a Bíblia todo dia, não vai mudar a sua vida, não. O que vai mudar a sua vida é meditar. Né? Pegar um texto. Compreender. Amigo, deixa eu ver se ele tá aí. O Lailson tá aí, Lailson? Se o Lailson estiver aí, eu não tô conseguindo ver todo mundo. O Lailson falou que tá aí o maneirinho. Olha lá. Ele mandou um link aí. Não sei o que é, mas enfim. O Lailson é um amigo meu, faz parte da minha equipe, e ele estava falando comigo ontem. Ele estava numa reunião e está falando comigo. Na igreja dele estão fazendo detox espiritual. E eles pegam só um versículo e fica batendo nesse versículo todos os dias. Batendo nesse versículo todos os dias. Batendo nesse versículo todos os dias. Isso é meditar, gente. Isso é meditar. Não é pegar a Bíblia e ler um capítulo por dia. Isso é importante para quem está no início, gente. Agora, você tem que meditar. É meditar que vai mudar, tá? Ok? Beleza. Eu vou abrir agora para o Vitor. Vitor, manda bala, irmão. Vitor Gabriel. Muito boa noite. Boa noite. A todos. Abner, minha pergunta, eu tenho 2 perguntas. Vou fazer a mais importante primeiro. Eu, desde os 14 anos, eu procuro o batismo com o Espírito Santo. Certo. E eu fui desde da minha adolescência no meio evangélico, né, da Assembleia de Deus, tal, um ambiente muito religioso. Certo.
E a forma que a gente buscava o batismo lá era dando glória lá, tal, dando glória. E, tipo, eu sempre ia várias vezes, mas eu nunca consegui acessar. Aham. Eu não sei por que era. Os irmãos diziam, não, você tem que buscar mais, você tem que jejuar mais. E eu fazia isso, me acordava de madrugada, tal, fazia tudo que eles mandavam, mas até hoje eu não consegui ainda. Então, a primeira pergunta, como eu faço para acessar o batismo? E a segunda pergunta é, o que é o reino? Eu queria pelo menos ter uma figura do reino, porque a pessoa lê na Bíblia Jesus falando sobre o reino, mas só que é como se fosse algo embaçado, sabe? Não consegui ter uma visão clara do reino ainda. Show. Maravilha. Vamos lá. Primeira pergunta. Como acessar o batismo com o Espírito Santo? Tá? Olha, essa é uma pergunta que eu respondo sempre com 3 passos. Tá? Eu sempre respondo com 3 passos. É pedir com ousadia. Eu esqueci os outros passos. Peraí. Deu uma travada aqui. Eu esqueci o segundo passo. Mas funciona da mesma forma. Pedir com ousadia e esperar com paciência. Tá faltando um passo, mas ele não define. Qual o problema que a gente tem com o batismo? São novamente crenças. Então, assim, eu vou contar como eu recebi o batismo, que eu acho que auxilia. Eu recebi 2 revestimentos de poder. Porque o batismo, a gente tem uma compreensão de batismo meio... A minha visão do que o João Batista quis dizer, quando ele fala, eu batizei com água, virá outro que batizar com o Espírito Santo, a minha visão é que ele usou a palavra batismo de forma figurativa. Tá? Então a gente usa hoje batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mas ele quis dizer assim, eu batizo com água, vai chegar outro que vai batizar. Vou tentar trazer de outra forma. Eu batizo com água, mas vai chegar outro que vai fazer algo muito melhor. É isso para mim que ele quis dizer. Só que ele usou a palavra batismo porque ele estava falando de batismo aqui. Tá? Então, batismo para mim é um revestimento de poder. Porque foi o que Jesus disse. Vocês serão revestidos do alto, de poder. Tá? Então, como eu recebo, como eu acesso isso? Com uma busca incessante, um desejo. Agora veio a terceira. Primeiro, desejar intensamente. Desejar. Isso aqui tem que ser o desejo da sua alma, uma obsessão. Depois, pedir com ousadia. Por que pedir com ousadia? É diferente de pedir por favor. Deus, por favor, olha para mim, eu mereço o batismo. Gente, você tem direito de ser batizado com o Espírito Santo. Jesus falou que você seria. Então não é pedir, Deus, olha para o meu mísero pecador. É pedir com ousadia. Deus, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu desejo isso do fundo da minha alma. Eu vou buscar isso até o dia que eu receber isso. E o outro é esperar com paciência. Por quê? Não está no seu controle o dia que vai acontecer. Só que o que acontece com as pessoas é que elas desistem no meio do processo. Elas entram nesse desejo, mas elas não veem certas coisas acontecer, elas logo desistem. Então, como aconteceu comigo? A primeira, eu era adolescente. Então, a primeira não foi algo espontâneo mesmo. Mas a segunda, como que foi? Eu falei, Deus, eu quero um novo revestimento de poder. Não é uma porção maior. É uma porção maior. Um dia eu explico sobre isso. Porque a Bíblia mostra claramente que os discípulos tiveram não só um, mas vários. Tá? Então, eu falei, Deus, eu quero um novo revestimento de poder. O que aconteceu? Eu entrei num processo de jejum para buscar Deus, não achando que o jejum vai trazer o meu batismo, mas sim para buscar Deus mais intensamente, para me concentrar. E um dia, eu estava no 8º dia de jejum, acredito, eu estava orando à noite, orando, e deitei e dormi. Eu tive esse revestimento em sonho. Eu sonhei com uma pessoa falando para mim, levanta e corre, dentro da igreja que eu fazia parte. E quando eu levantei e corri, eu comecei a falar em língua muito forte, como se fosse pulsando daqui do meio, da boca do estômago aqui, e o meu corpo todo tremendo, e quando eu estava no início do sonho, eu acordei mesmo. E quando eu acordei, eu senti um choque, uma eletricidade passar pelo meu corpo. Passar tipo assim pelo meu corpo, e tudo ficou leve, parecia que eu tava voando, eu fiquei na cama assim, um mó tempo, olhando, ficou tocando uma música de fundo no meu som, e eu sabia que eu tava na presença de Deus. Porque eu tava estudando sobre tal,
E uma das coisas, eu aconselho também você estudar sobre tal, porque ele eleva o nível de consciência. Tem um livro do Randy Clark que chama Batizado no Espírito. Esse livro é magnífico. E eu estava estudando sobre tal, e muitos falavam que receberam alguns com eletricidade, outro corpo esquentar, outros só caía na choradeira, outros sentia esfriar. Enfim, o que muda na sua vida? O que muda na sua vida é que você tem mais autoridade você tem mais ousadia. Você tem uma nova experiência de Deus. Você tem um novo de Deus, você tem uma fome absurda, e às vezes ela não tem. Tem gente que foi batizada no Espírito e não orou em línguas. Isso é visível. Nesse livro Batizado no Espírito, ele dá tudo, mano. Detalhe, 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 detalhe. Aconselho você comprar, do Randy Clark. Então, qual é o segredo, irmão? Desejar intensamente. Tem que ser a sua obsessão. Segundo, pede com ousadia, todos os dias. Entra no seu secreto. Deus, eu quero isso, eu não abro mão disso, não importa quanto tempo demore. E outra, faça isso constantemente, ou seja, espere com paciência. Não desista no meio do processo. O seu momento vai acontecer. Você vai ter uma experiência que você vai saber. Eu fui batizado. Eu fui, isso aconteceu. E a segunda é o que é o reino, né? Reino, aconselho você a assistir, já coloca aí também, todo mundo quer saber sobre reino. Dr. Miles Monroe. Dr. Miles Monroe. Eu vou escrever aqui, né? É assim. O nome dele é esse, tá? Agora que o que o Lailson mandou não estava aparecendo para mim o texto, agora que apareceu. Eu subi hoje esse vídeo, gente. Acho que foi hoje. Suas palavras mudam sua realidade. Suas palavras criam sua realidade. Eu subi esse vídeo hoje, eu joguei no grupo. Assista, porque você vai entender como que as declarações, o poder das declarações, tá? Assista, ele colocou o link agora. Não tinha aparecido para mim o textinho. Então, Dr. Miles Monroe, ele é a melhor pessoa hoje, na minha visão, que ensina sobre o reino. Mesmo que ele esteja morto, já tem um monte de vídeo dele no YouTube. E o que é o reino, em minha visão? O reino é um lugar a qual Deus governa. O que significa reino? Um território governado por um rei. Certo? Território governado por um rei. Então, quando Jesus diz, ele fala assim, o reino está em vocês, por quê? O Espírito Santo mora dentro de nós. Então, o Espírito Santo é o acesso ao reino, o espiritual, que está lá no céu. Só que se o Espírito Santo governa a minha vida, eu sou uma parte do reino. Se o Espírito Santo consegue governar dentro de um território, ou seja, diversas pessoas estão conectadas buscando o reino e o Espírito Santo comanda aquele grupo de pessoas, ali é o reino. Então, o reino é um lugar governado por um rei. Toda vez que fala de reino, fala de governo, de domínio. Então, o reino é o lugar onde Deus domina. Se você conseguir fazer com que a sua vida seja totalmente governada por Deus, você é um pedaço do reino. Você é um território do reino. Então lembre, o que é o reino de Deus? Existem diversas visões sobre o reino de Deus, mas a minha visão é, reino, pensando na palavra correta, reino é um território governado por um rei. Então qualquer lugar que é governado por Deus, ou qualquer pessoa que é governada por Deus, é um pedaço do reino. Entendeu? Show. Gente, eu vou responder a última pergunta aqui do Henrique, porque já é 9h33, e aí eu vou falar algo no final para vocês, e a gente... Aí eu quero depois fazer as perguntas de como foi esse dia aí, tá? Como foi hoje na perguntas e respostas. Manda aí, Henrique, a sua pergunta. Então, Abner, a minha pergunta é sobre o batismo nas águas. É o seguinte, desde a minha adolescência, assim, quando eu me converti, eu fui batizado, só que eu não tinha um entendimento, eu acho que eu não entendi. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e eu cresci, né? Eu cometi o pecado algumas vezes. Aí chegou um tempo que eu comecei a ter dúvidas se realmente eu era batizado verdadeiramente, né? Se funcionou o batismo na minha vida. E teve um momento que eu entendi que sim, funcionou o batismo. Só que tem hora assim que eu ainda duvido assim, se eu estou batizado realmente, verdadeiramente, porque eu não entendi no momento que eu fui batizado. Aí eu queria também saber uma outra coisa. Se uma pessoa que ela não é batizada, ou não é batizada corretamente, não tendo entendimento, ela tem algum tipo de bloqueio assim, na vida dela cristã,
eu queria saber. Tá, beleza. Eu vou dar minha visão sobre batismo, tá? Ela é uma visão um pouquinho diferente da... Tá voltando o áudio aí, fecha aí. Ah, tá, beleza, desculpa. Minha visão sobre o batismo é: batismo nas águas é só um simbolismo. Essa é a minha visão sobre o batismo, tá? Por que, Abner, batismo nas águas é só um simbolismo? Para mim, tá no texto do próprio João Batista, que a gente já citou, ele falou assim: eu batizo nas águas, mas chegará um que batizará no Espírito Santo. Automaticamente ele fala: vai ter algo muito melhor que isso aqui. Vai chegar algo que isso aqui vai acabar. Entende? Deve acabar o batismo? Não. Na minha visão, ele é um simbolismo de algo que aconteceu dentro de você. Por quê? O batismo servia para quê, gente? É o batismo para remissão de pecados. Certo? Batismo para arrependimento de pecados. Tá? Isso acontecia antes de Cristo morrer e ressuscitar. Agora pensa comigo. Qual é o momento que você se arrepende dos pecados? No momento que você decide aceitar Jesus. No momento que você decide aceitar Cristo, você já se arrependeu. Entende? Você já fez isso. O batismo é um simbolismo externo de algo que já aconteceu internamente. É isso. Mas se você não batizar, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada absurdo. O batismo ele é um simbolismo e também uma confissão de fé publicamente. Eu batizo para confessar publicamente que eu sou um cristão, que eu acredito nas verdades que Cristo ensinou. Mas o não entrar na água... outra coisa, entrar na água e sair não vai matar o velho homem. O que matou o velho homem foi você crer em Cristo, gente. Quando você creu em Cristo, o velho homem morreu. A água não vai fazer nada. Entende? Então, o batismo, em minha visão... E, novamente, gente, você não precisa aceitar tudo que eu falo, tá? Você pode continuar. O meu intuito um dos meus intuitos é criar filhos de Deus maduros que sabem selecionar sem rejeitar. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu ouço pregadores religiosos, eu ouço profetas religiosos em alguns lugares que eu vou, e eu não vou deixar de amar a pessoa e rejeitar tudo que a pessoa fala só porque ele é um religioso. Não. Eu seleciono aquilo que é bom e tiro aquilo que eu não concordo. Ok? Então, o batismo, para mim, é só o simbolismo. Tá? Eu não preciso de batismo para ser salvo, eu não preciso de batismo para ter uma vida espiritual magnífica. O batismo é legal. Você aconselha uma pessoa a batizar? Sim, porque é um simbolismo importante. Da mesma forma que casar na igreja não vai mudar nada. O que é importante é o casar no cartório, perante a lei. Mas todo o símbolo perante as pessoas é importante. O casar no lugar, é legal, é importante fazer uma festa, tudo isso fica marcado. Mas não casar na frente dos outros vai mudar alguma coisa? Não. Desde que você casou no cartório, assumiu a sua esposa ou o seu marido perante a lei, está pronto. Então, o batismo eu aconselho que faça assim, porque é um simbolismo importante, é uma experiência incrível, mas digo para você, não vai mudar nada em sua vida. Show? Ficou claro aí? Sim, sim. Ficou claro. Vamos lá, pessoal. Eu quero só falar... Primeiro eu quero perguntar para vocês, como é que foi hoje para vocês esse processo de perguntas e respostas? Manda aí no chat. O que foi legal, o que não foi, me fala aí no chat. Achei massa, aprendizado, achei muito enriquecedor, legal, edificação, muito bom, top, top. Integração é algo maravilhoso, que traz exatamente o que Deus ensina, legal. Cheguei já um pouco tarde, mas muito top, maravilha. Viver em comunhão, boa, comunhão, esclarecedor. Olha a Cristiane aí, Cristiane já participou de mentoria comigo. Tá escondidinha aí, mulher, você não fala não? Como sempre, esclarecedor e, consequentemente, libertador. Legal, a Luana também participou comigo. De mentoria em grupo já, Cristiane mentoria em grupo já, Degiane também. Legal. Tendo outra visão mais ampla. Muito bom. Fortalecemos aos outros, aprendizados uns com os outros. Isso que o Vitor falou é muito importante, gente.
tendo outra visão mais ampla. Isso é muito importante. Você não tem que pegar tudo que o Abner fala e assumir para sua vida, tá? Você tem que ouvir o Abner, ó, isso que ele falou é interessante, que senão certas coisas você vai ainda ficar fazendo filtro. Não aceite tudo não, gente. Você tem que ser uma pessoa que pensa, questionador. Seleciona. Pergunta para o Espírito Santo se o que eu estou falando é realmente ou se eu estou falando abobrinha. Entende? Então, é você, o seu relacionamento é você com Deus. Não existe nenhum mediador entre você e Deus. O seu pastor não é seu mediador, o seu líder não é seu mediador, o Abner não é seu mediador, o seu profeta não é seu mediador, seu pai não é seu mediador. A responsabilidade do seu relacionamento com Deus é sua. Entende? Cheguei tarde, mas como sempre, muito bom. Incrível suas respostas, esclarecedoras e fácil compreensão. Legal. Só ouvindo e aprendendo mais, Cristiano. Tem que falar, mulher, tem que falar. Legal. Maravilha, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... deixa eu falar 3 coisas para vocês. Primeiro, eu estou construindo aos poucos, começando a construir, na verdade, agora, o Clube Mindset do Reino. E nesse clube vai ser tipo um lugar onde você vai pagar um valor, vai que seja R$50 por mês, exemplo, e você vai ter todas as minhas aulas ali, e uma vez por mês você vai ter uma aula assim, onde você vai fazer perguntas de todos os tipos. Isso aqui não é para sempre, tá? Isso aqui que a gente está fazendo de quarta não é para sempre. Porque eu vou precisar dar importância para os alunos, sempre, porque as pessoas que investem em si mesmas são as pessoas que mais querem aprender. Tá? Então, eu estou construindo isso. Agora, minha mentoria você já conhece, quem quer fazer a mentoria particular, gente, é só me chamar no WhatsApp ou no direct, tá? Eu vou colocar um link aqui só para você, eu quero falar com você direto, mas fica com vergonha de me chamar, você clica no link e cai direto para conversar comigo, tá? E aí a gente define e tal, todos os pontos. Eu vou colocar aqui o link. Abner, eu quero saber de como fazer a mentoria contigo, particular. Então, você pode fazer uma mentoria única, você pode fazer um acompanhamento de 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas. Então, vai depender do seu caso, daquilo que você quer alcançar, ok? Qual é o objetivo da mentoria, gente? Levar você do ponto A para o ponto B. O que é o ponto B? O lugar que você quer alcançar. Eu quero aprender a como prosperar financeiramente segundo os padrões da Bíblia da Nova Aliança. É possível fazer isso em mentoria? Perfeito. Quantas semanas você quer fazer? 10 semanas, 8 semanas, 6 semanas? A gente vai bater repetidamente nesse ponto, tá? Então, o objetivo nós vamos definir juntos. Às vezes você vai chegar para mim e nem sabe qual é o objetivo. Que acontece muito, tá? Tem pessoa que eu fiz uma sessão única, que o único papel da sessão foi trazer clareza, que a pessoa nem sabe o que ela quer. E eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabem o que querem, gente. Eu quero isso, eu não sei o que eu quero. Eu vou fazer mentoria por quê? Porque eu não sei o que eu quero. Para trazer clareza e saber o que quer. Show? E agora um ponto importante, gente. Eu quero saber qual o conflito que vocês têm. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Eu preciso que vocês sejam sinceros, tá? Eu preciso que vocês sejam sinceros comigo. Qual o motivo de você não ter feito a mentoria ainda? Vou falar da mentoria. Fala sincero. Eu sei que a maioria vai falar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, vê se realmente é dinheiro. Manda no chat para mim. Não fiz a mentoria ainda porque eu não acho que é interessante, eu acho que não é o momento. Manda lá para mim, que depois eu quero convidar vocês para outra coisa. Manda aí, gente. Pode falar o que você quiser. Não tem medo de mim, não, nem dó de mim. Financeiro. Tempo. Financeiro tem. Ninguém vai falar mais nada? Desejo muito fazer, porém realmente é a área financeira. Legal. Financeiro. Não sei, acho que tem. Não sei, acho que tem. Financeiro. Ninguém mais? Fale aí, gente, por favor. O ponto de vocês é muito importante. Gostaria muito de mentoria em grupo também. Tempo também uma das razões. No meu caso é o dinheiro. Não acho caro, mas vou fazer, eu tenho buscado em Deus na provisão. Tá? Meu era financeiro, e eu pedi para Deus tanto uma provisão que o próprio Deus pegou uma estratégia que nem eu imaginava. Isso aqui é muito importante, gente. Financeiro, Cristiano. O que a Najara falou é importante. A Najara pagou a mentoria hoje. Gente,
o que eu acho de uma postura de alguém que vai vencer na vida? Presta atenção, tô falando para você que quer, tá? Você que, pá, Abner, não faz sentido para mim no momento, tudo bem, nem todo mundo é o momento. Mas para você que quer, a pessoa faz assim: eu quero. Eu não, ela falava assim: eu não tenho dinheiro, mas eu quero e eu vou arrumar um jeito. É assim que você tem que enfrentar a situação da vida, gente. Tipo assim, vamos colocar em prática a parada que a gente está aprendendo aqui? Vamos lá. Abner, quem é teu provedor? Quem é teu provedor? É Deus, não é? Então, assim, Deus, eu quero fazer a mentoria, mas eu não tenho recurso. Tu és o meu provedor. Eu acesso, eu me aproprio do dinheiro para fazer a mentoria. E eu aguardo. Aí você toma um passo. Qual é? Abner, estou procurando a forma de fazer, mas eu vou fazer. Agora, quando você fala assim, eu mando lá, e você fala assim, não tenho dinheiro, eu quero, mas não tenho dinheiro, e acabou. Esse tipo de postura é a postura dos 10 vigias, gente. É a postura dos 10 vigias. Os 10 vigias chegam lá e falam assim, não, a terra não é para nós. Acabou. Entende? Então, assim, essa é a postura que você tem que tomar, tá? Agora, eu quero convidar vocês para uma coisa, gente. Para o meu evento presencial. Esse evento é tão... Cara, é assim, ó. Uma mentoria comigo, ela é R$ 500, certo? A sessão única. R$ 500. Que não é caro nem aqui nem na China, tá, gente? Eu não sei se faz parte do seu ramo fazer mentoria, fazer sessões, mas, cara, tá bem abaixo do valor de qualquer coach, treinador, psicólogo, sei lá o que foi. Qualquer tipo de sessão. Agora, tem algo que você vai poder participar que vai te gerar um impacto absurdo, meu. Absurdo, que é um evento presencial. E não importa se você não é de São Paulo. Se eu for contar as histórias que eu já fiz aqui, eu já cheguei a pegar ônibus, gente, meia-noite, chegar 9 da manhã, 10 da manhã, no Paraná, participar do evento o dia inteiro e pegar o ônibus meia-noite e voltar para minha casa. O único lugar que eu dormi foi no ônibus. Gente, eu vou falar algo para você. Lugar longe é aonde você não quer ir. Lembre-se disso. Lugar longe é aonde você não quer ir. É isso. Quando a pessoa fala para mim, não sei, é muito longe, não tenho tempo, tá? Então, assim, gente, eu quero convidar vocês para o meu evento. Quem aí não tá sabendo do meu evento, manda aí no chat. Já te dou um espaço, já. Quem aí não tá sabendo do meu evento? Mano, porque eu nem ia falar do evento aqui, gente, mas esse grupo tá tão bom de conversa, de papo, que é esse grupo que eu queria ver lá. Vou falar uma coisa, hein? Sem medo de ser feliz, sem arrogância. Você gosta de eu respondendo perguntas aqui? Você não tem noção de como é a minha energia quando eu estou num treinamento presencial. Eu prefiro o treinamento presencial de todas as coisas que eu faço. Pregar numa igreja, fazer mentoria particular, fazer mentoria em grupo. De todas, o que eu mais gosto é o treinamento presencial. É absurdo a energia, gente. É absurdo. E eu vou fazer junto com a minha esposa, que é psicóloga, que vai desbloquear vários conflitos emocionais que vocês vivem. Entende? Gente, o resto não fala? Só duas pessoas? Eu vi no Insta, mas não leio. Tá. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu evento presencial, ele vai ser aqui em São Paulo, dia 11 e 12 de março, tá? Só tem 15 vagas, gente. Só tem 15 vagas. 11 e 12 de março, só tem 15 vagas. O evento, hoje, a partir de hoje, ele se tornou R$ 500. Mas, se você quiser fazer, eu ainda faço por R$ 300. Porque parou ontem, eu posso abrir para vocês por R$ 300. Gente, é 2 dias inteiros por R$ 300. Esse evento vai chegar o momento que ele vai estar 1.500, 2.000, 2.500. Nós estamos na turma 1. O meu intuito é começar dois meses, depois um por mês, e esse evento vai se tornar grande, gente. E ele vai chegar a 1.500, R$ 2.000. Cara, fala para mim, o que te impede de participar? Você que está aí. Se você está aí até agora, é porque você quer. Você quer ter mais. O que te impede de participar?
Se você é de São Paulo, gente, pelo amor de Deus. São Paulo, capital. Se você... é o que eu falei, né? É lugar longe onde você não quer ir. Enfim. Ó, vai ter... Pagou ontem. Vai ter uma aluna minha que vai vir da Bahia. Bahia, gente. E não tô falando de gente rica, não, gente. Não tô falando de gente rica. Os dois queriam vir, o marido e a mulher. Os dois iriam vir. Mas não virá porque eles têm uma empresa pequena onde só eles fazem o negócio acontecer. Ainda não tem um funcionário que toma conta da parada toda. Então o marido vai ter que ficar para a esposa vir. Não são pessoas que... Foi uma pessoa que fez uma mentoria única comigo. Uma só. Uma sessão. Porque não tem recurso para fazer o resto. Mas vai vir, vai pegar avião. Não sei se vai pegar avião, ônibus, não sei. Vai vir. Pagou 2 dias atrás. Gente, vocês têm que parar com isso daqui. Quando nós estamos fazendo pergunta, quando envolve dinheiro, quando envolve mentoria, vocês param de falar. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir para a Narjara falar a experiência dela. E aí, a partir daí, eu vou só fazer mais uma pergunta e vou finalizar a aula, tá bom? Narjara, pode falar a sua experiência para a galera. Vamos ver se edifica a galera, me edifica também. Enfim, testemunha é sempre bom. Falei. Então, foi incrível. Igual como eu tenho testemunhado, eu fiz a primeira aula aqui. Foi, assim, sensacional. Foi um divisor de águas na minha vida. Em uma semana, eu tomei várias atitudes. Comecei, dei entrada, na verdade, né? Fiz a inscrição para a faculdade, vou começar agora em março, né? E comecei um seminário, que eu era muito bloqueada nisso, e consigo fazer agora diariamente devocional, sabe? Ler a Bíblia diariamente, estou conseguindo. Lembrando, igual eu falei pro Abner, eu tenho uma bebê de 2 meses, e aí eu sou mãe solteira, sou mãe solo, estou de licença maternidade, recebo, quero fazer questão de falar, o valor do meu auxílio maternidade é R$ 1.400. E aí, como a gente sabe que criança, né, atrapalha um pouquinho, tal, quer mamar isso e tudo, então todas as vezes que eu quero fazer a aula, Deus preparou uma rede de apoio, então sempre alguém fica com a minha bebê, para mim poder conseguir fazer a aula e estudar, focar nisso. E aí eu falei pro Abner, eu quero muito, muito, muito mesmo fazer essa mentoria, nem que seja uma única, porque eu não tenho condições de fazer toda, mas eu quero dar um jeito. E eu só tenho 2 cartões de crédito, cada um deles o limite é de R$ 300. E os 2 tá tipo estourado. Eu falei, eu vou esperar o cartão virar quando virar eu vou pagar a mentoria para você. Aí eu ia pagar o cartão, quando eu entrei no aplicativo, e óbvio, orando para Deus, falei, Deus, eu quero, eu tô determinada, eu preciso, eu necessito, porque eu sei que essa mentoria vai mudar a minha vida. E aí, por incrível que pareça, eu entrei no aplicativo, que eu ia pagar o cartão, aí eu abri lá o aplicativo, deram uma opção, não sei se vocês têm, mas para mim apareceu agora, para mim foi uma novidade, então foi realmente uma provisão de Deus, que eu nem sabia que existia isso. Apareceu lá, para mim, uma opção que eles mandaram bem assim para mim. Você agora tem disponível um outro limite extra somente para pagar boleto e não vai comprometer o limite do seu cartão. Aí eu fui mexer, fui pulsar para ver. Olha como é uma bênção de Deus. E dá para mim poder jogar o valor da parcela, né, do boleto, para daqui a 1 mês ou para daqui a 2 meses parcelando. E com juros, gente, assim, bem significante, que foi o que me deixou muito assustada. Tipo assim, vamos supor, R$ 5. Se eu jogo para daqui a 2 meses, sai R$ 10. Eu falei, Deus, não é possível uma coisa dessa. Eu falei, isso não existe. Tipo, a matemática não bate. E aí, hoje, já de manhã, eu já mandei pro Abner, mó ansiosa. Abner, me manda Você consegue fazer boleto? Me manda o boleto. Porque eu preciso pagar e tudo mais, né? E aí, assim, igual eu falei, por eu não ter, tipo assim, condições mesmo, né? Deus proveu. E aí eu consegui pagar o boleto, né? Para o Abner saiu à vista, mas para mim eu consegui ainda parcelar de 2 vezes. E como eu ainda tenho mais 2 parcelas do auxílio maternidade, então vai ficar mais fácil para mim poder pagar. E aí é isso. Então, assim, foi uma provisão de Deus. E eu falava muito, Abner, isso porque eu tinha a mente assim, muito fechada. E eu comecei a orar, sabe assim, essa oração que o Abner falou, que a gente tem que pedir, tem que ter acesso. Todo dia eu falei para ele, Deus,
você fez na vida de outras pessoas. Eu vejo testemunho de gente falando que o Senhor proveu, deu uma fuga de escape, o Senhor colocou dinheiro na conta. Por que que na minha vida você não faz? Se o Senhor morreu também por mim na cruz, eu quero ter acesso. E aí aconteceu isso, e aí hoje de tarde eu consegui pagar, e eu estou muito feliz. Aí eu já falei pro Abner, eu vou nesse evento, o Abner falou que vai ser em março, eu falei, eu já estou aqui vendo como que eu vou fazer para deixar minha bebê. Estou aqui me organizando todo, e falei para ele, Abner, eu vou. Não tenho dinheiro ainda, mas eu estou crendo também que Deus vai providenciar. Eu falei pro Abner, eu vou pagar ainda esse mês, eu não tenho. Eu falei, Abner, até o dia 22, no máximo eu te pago. Show. Magnífico. Gente, por isso que eu falo, são histórias assim que faz a gente entender que ou você tem resultado ou você tem desculpas, gente. E eu não estou falando isso para falar assim, a sua situação, você pode fazer, tá vendo como a Narjara fez? Não. Eu realmente me sinto compaixão pela sua situação. Mas, gente, eu várias vezes na minha vida tive que ir para evento. Eu já trabalhei no ramo empresarial, onde era evento toda semana, 2 eventos de 30 mil pessoas, 3 eventos de 30 mil pessoas por ano e um evento de 5 mil pessoas por mês. E eu ia para todos, gente. Todos. Pergunta se eu tinha dinheiro. Gente, dava um jeito, voltava, ia, dormindo no ônibus, participava do evento. Eu sou a construção de diversos tipos de eventos. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma primeira sessão com uma aluna que vai fazer semanal. Hoje eu fiz a sessão com ela. À tarde, ela falou, tive uma ideia para ser uma palestra minha no futuro. A ideia é SSS. Por quê? Porque dentro da mentoria, a sua mente se abre e o que acontece? Ela não vai parar. Tipo assim, na hora da mentoria só, ela vai continuar funcionando. De repente, veio uma ideia, por causa daquilo que a gente conversou na mentoria, despertou uma ideia que talvez no futuro vai gerar dinheiro para ela. Palestras, entende? Então, essa é a questão. Gente, eu vou deixar o link lá no grupo. Quem quiser conversar comigo, é só clicar no link e vir direto, tá? Vou dar uma grande... Para quem me chamar, eu vou dar uma grande oportunidade para participar do evento por esse valor ainda, tá? Ah, me quer te procurar para a mentoria? Pode me chamar, enfim, independente. Mas eu queria muito que você tivesse no evento. Vai ser algo absurdo, gente. A minha vida mudou por causa desses eventos de imersão. E outra, é um foco total. O evento vai ser o foco total para desconstruir crenças que te impedem de acessar tudo que Cristo conquistou na cruz por você. Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, semana que vem, mesmo padrão, tá? Nós vamos fazer, só que aí eu trago uma aulinha de 20 minutos dentro desse mesmo ponto, tá? Com slide para funilar mais, e ainda mais hoje que teve muito material, através das perguntas de vocês, teve muito material que eu posso trabalhar dentro das aulas. Então eu vou trazer uma aulinha de 20 minutos, bum, abre para perguntas de novo. Aproveita, chame mais pessoas, porque isso aqui não vai ser para sempre, tá, gente? Eu vou fazer o Clube Mindset do Reino, onde você vai poder pagar ali R$50 por mês, assistir as aulas e participar dessas aulas. E aí eu vou precisar dar atenção aos alunos. Eu vou fazer um valor barato para você realmente poder participar, tá? E aí é isso que nós temos hoje. Foi muito top, foi magnífico para mim, espero que foi para vocês, pelas mensagens que foram para vocês. Tamo junto. Até quarta que vem. A aula ficou gravada, já sabe, em breve subo no YouTube e aviso no grupo. Beleza? Tchau, tchau. Me chamem quem for participar do evento ou fazer mentoria.